Bem-vindas ao Sempre Elas com a Lê. Com vocês agora, Fabiane Mello, trazendo o modelo de negócios diretamente de São Paulo. Hoje a gente está aqui no Brás com Código Estilo para a gente saber sobre essa tendência, as gravatas, que veio do guarda-roupa masculino e aterrissou no guarda-roupa feminino, só que de uma forma diferente, cheia de broches, de brilhos. E será que o pessoal está usando? Será que é só tendência ou será que já virou moda? Vamos descobrir? Vem comigo. Eu estou aqui na FN Prime, que é essa loja que tem uma infinidade de gravatas, de golas bordadas, de broche, de muitos acessórios. E é claro que eu não ia basiquinha assim entrevistar o pessoal na rua, né? Então eu vou fazer aqui, dar uma modificada no meu look, pra estar mais atraente, para as pessoas falarem comigo, né? Tem duas opções. Se eu colocar esse verde, a gente faz uma combinação complementar, laranja com verde, que gera mais criatividade. E o vermelho é uma combinação análoga, que um puxa a influência do outro. Só que esse vermelho aqui, ele é nada básico, né? Então eu acho que eu vou aqui no verde pra ficar mais tranquilo. Mas eu amei. Olha que lindo. Isso daqui eu vou ter que levar, porque vai ser meu dia a dia. Pronto, acho que agora é só retocar o batom. Bora? Vamos falar com o pessoal? Qual é o seu nome? Soraya. Soraya, me diz, o que você achou do meu look? Dessa tendência da gravata masculina vir pro guarda-roupa feminino? Acho maravilhoso. Inclusive os lenços. Eu uso muito broche, muito broche. Eu não moro aqui, eu moro em Santa Catarina. A gente usa muito broche também com lenço. Com sobretudo, tudo. Adorei. Então tá aprovado. Aprovadíssimo. O que você tá achando da gravata masculina ter vindo pro guarda-roupa feminino? Você aderiu a essa tendência? Vou aderir, achei o máximo, ficou lindo. Não sei, não tinha reparado que ela tinha vindo. Então, meu look tá legal? Você vai aderir? Não é muito moderno pra mim. Tô achando o máximo, acho super estiloso, acho uma tendência assim, é muito legal. Depois do filme, então, nossa, super pegou. E os broches, então, ficou maravilhoso. E vocês? O broche fica lindo, né? Fica, dá super um contraste, uma combinação bem legal no look. Usaria. É uma diversidade, tipo assim, uma opção que a gente vai ter um acessório a mais pra ficar elegante. Eu acredito que eu não, na minha opinião, não. É bem diferente, né? Não usaria, amiga. Por quê? Não sei, eu acho meio masculino, aí eu fico me sentindo meio estranha. Não gosto. Ai, não tenho uma opinião formada ainda. Sim, muito bom. O que você tá achando da gravata masculina ter vindo pro guarda-roupa feminino? Você usaria? Eu não. O que você acha da gravata masculina ter vindo pro guarda-roupa feminino? Você acha que as mulheres são bonitas? Não. Tá bom, obrigada. Olha, me diz uma coisa, o que você tá achando da gravata masculina ter ido pro nosso guarda-roupa feminino? Você usaria? Com certeza, usaria sim. Acho um charme. Então vamos finalizar. Muito legal conversar com o pessoal aqui. Eu acho que ficou meio a meio. Umas pessoas já usam, outras pessoas não usam. Mas a grande maioria gostou do meu look. Beijo! A Rakesh Cosméticos nasceu de uma história real de transformação e autocuidado. Acreditamos que cuidar da pele é também uma forma de reconexão consigo mesma. Desenvolvemos produtos de skincare que unem qualidade, inovação e eficácia, proporcionando uma experiência de beleza, bem-estar e autoestima para mulheres que desejam revelar sua melhor versão. O skincare começa na alma. Está estreando hoje, gente, a nossa apresentadora maravilhosa, a Blenda Mendonça.
E ela é a nossa apresentadora no quadro Viver de Casamento, mentora e faz um doce maravilhoso. E eu quero que você conheça. Vou apresentar para você. Brenda, com você, Viver de Casamento. Você já parou para pensar que as mesmas habilidades que te fazem brilhar nos eventos de casamento também podem transformar a sua empresa trabalhando para eventos corporativos? Hoje eu vou conversar com uma especialista em eventos corporativos aqui no Rio de Janeiro, que é a Bárbara da Órbita Promoções e Eventos. Isso, tudo bom? Tudo bom? E a Bárbara, ela vai ensinar pra gente um pouco sobre como profissionais do mercado de casamentos podem se adaptar para atender eventos corporativos. Bárbara, obrigada por ter vindo, obrigada pela sua presença. Prazer é meu. Bárbara, me conta sobre a Órbita. Como começou a empresa? O que que vocês fazem? Quais são os tipos de evento e clientes que vocês atendem? Então, eu fundei a Órbita em 2000, portanto, a Órbita está completando esse ano 26 anos de mercado. Eu comecei com eventos sociais, então eu já fiz muito casamento e depois eu migrei para o corporativo, é um mercado que eu gosto mais de trabalhar e eu já atuo com exclusividade no corporativo pelo menos há mais de 15 anos, né? Comecei com as duas coisas e depois eu acabei abrindo mão dos eventos sociais e ficando só com o corporativo. E hoje a empresa atende inúmeros nichos de mercado. Nós temos clientes na área de construção civil, nós temos cliente na área de energia solar, nós temos cliente na área de varejo farma, nós temos laboratórios também como clientes, enfim, nós temos uma infinidade de nichos atendidos ao longo desses anos. Em termos de porte de evento, às vezes, para um mesmo cliente, a gente pode fazer um evento para 50 pessoas e fazer um evento para 5.000 pessoas. Então, por exemplo, a gente tem uma empresa na área de varejo farma que a gente faz ações promocionais na rede de farmácias, às vezes para 50, 100 pessoas, e às vezes a gente faz a festa de final de ano do cliente, que é para mais de 4.000 colaboradores, né? Então, o corporativo também tem um pouco disso. Você fica permeando, dependendo do tipo de evento, às vezes para um mesmo cliente você tem um evento pequeno e tem um evento de grande porte. E é diferente, já vejo diferença no mercado de casamentos, que o mercado de casamentos ele vai flutuar ali entre 150 a 300 no máximo, né? E você consegue fazer eventos para 5.000 pessoas. E como que esses clientes chegam até você aí na Órbita? Olha, Blenda, ao longo desses anos é até engraçado a gente comentar isso, porque volta e meia eu falo para o meu sócio, a gente precisa divulgar a nossa empresa, a gente precisa, e aí a gente diz assim, tá, vamos ver isso daqui a pouco, porque eles sempre chegaram por indicação. Os nossos clientes sempre vieram por indicação e de um mercado para outro, de um cliente para outro. Então, sempre nos encontraram dessa forma. Eu não consigo nem lembrar como chegou o primeiro. Eu só sei que ao longo de todos esses anos, uma coisa foi puxando outra e sempre foi por indicação. Ah, que legal. E o fim do ano é um período que chama muita atenção pelos eventos corporativos, né? Confraternizações, premiações. A gente também tem aí eventos de Outubro Rosa, Novembro Azul, diversos eventos que acontecem no final do ano. O que as empresas mais buscam nesse período, Bárbara? Então, tem muitos eventos que realmente ficam mais para o segundo semestre, inclusive, não é só vamos dizer assim, um privilégio da minha empresa, é uma coisa muito comum no nosso mercado, que o segundo semestre para a gente no corporativo realmente é muito mais cheio de eventos. O nosso calendário de julho, agosto em diante é bem mais movimentado do que no primeiro semestre. E geralmente as empresas no final do ano, além das confraternizações, né, típicas de final de ano, tem muita festa de encerramento do departamento comercial, então são festas de premiação. Tem muitas vezes, acontece que às vezes as empresas têm um budget separado para o ano. Então, se o departamento, seja marketing, seja comercial, ele não usar aquela verba, no ano seguinte aquela verba vai ser reduzida. Então, eles precisam dar conta de usar o que foi previsto. E aí acaba que eles nos procuram para fazer alguma coisa extra. Então, o segundo semestre ele é muito mais forte, sim. E não só as festas de final de ano propriamente ditas, como confraternizações, mas tem essa parte das demandas de premiação, tem essa parte de você fazer ações promocionais
não só para o público interno, mas às vezes até mesmo para clientes. Então, o segundo semestre ele tem características bem específicas. E quais são os fornecedores que você mais contrata, e indica para os seus clientes nesse período, né? Tem espaço para outras pessoas do mercado de casamentos trabalharem no corporativo no final do ano? Sim, com certeza. Acaba que o final do ano, como eu estou te falando, você tem muitas festas, né? E a festa da confraternização, ela não deixa de ser uma festa social, é uma festa por festa, né? Acaba sendo aquele evento que você tem menos compromisso com um objetivo. Ele não tem um compromisso comercial, um compromisso de relacionamento, ele não é uma rodada de negócios, ele não é um congresso, enfim, acaba sendo apenas uma comemoração. E por conta disso, ele é uma festa. Ele é uma festa e aí as cerimonialistas acostumadas a fazer os casamentos, pessoal que trabalha muito com decoração, que trabalha muito com som, iluminação, fotógrafo, DJ, até mesmo doces, enfim, no final do ano, acaba que as coisas se misturam, porque o corporativo acaba demandando muito para uma festa social. Legal. Bárbara, e o que muda na postura de um fornecedor quando ele está trabalhando num evento corporativo e não num casamento, não com um noivo, né? O que o mercado corporativo exige que o mercado de casamentos não exige tanto? Blenda, isso é uma excelente pergunta, né? É uma coisa que nós que trabalhamos muito com o corporativo sempre comentamos. Não desdenhando aqui em momento nenhum de quem atende mais a pessoa física, mas é muito diferente. O corporativo, ele exige de você muito prazo, ele exige de você que as coisas sejam muito documentadas. Então, vou te dar um exemplo simples, bobo, trivial. É muito comum quem trabalha no mercado de casamentos, ele trocar ideia com uma noiva, às vezes mandar até uma proposta por WhatsApp, uma mensagenzinha, uma coisa rápida. Isso para a gente, no corporativo, não é o ideal. Então, assim, a gente pede muito que venha uma proposta formal, que isso seja por e-mail. Se você fez alguma alteração, se numa reunião o cliente pediu alguma coisa, mas pode alterar aquilo outro, bota isso por escrito, faz um adendo no contrato. Então, assim, é muito importante. Por quê? No social, você está lidando com a pessoa que está decidindo. Então, a noiva, ela tem ali o poder, o noivo, no máximo ali a família, um pai, uma mãe que esteja pagando, ajudando a pagar uma festa, eles estão decidindo ali. É uma decisão muito direta e uma decisão, muitas vezes, pelo emocional. Aquele dia super importante da sua vida que vai acontecer uma única vez. No corporativo, aquela verba destinada para aquilo, ela tem que se dar conta dela para um chefe, tem que se dar conta dela para um budget. Então, um erro nisso pode custar o emprego de alguém. Nossa, então, nunca tinha pensado dessa maneira. é uma coisa muito séria. Então, você precisa ter contrato, você precisa ter prazo, você precisa cumprir com essas coisas de forma muito detalhada. Então, às vezes, você tem um objetivo ali que é uma entrega específica para um departamento e você precisa agradar um diretor X ou Y numa premiação específica. Então, cada momento desse cerimonial, ele tem que ser muito bem pensado. Você trabalha muitas vezes com egos, você trabalha muitas vezes com, vamos dizer assim, com coisas dentro de um departamento que tem hierarquias. Então, isso tudo precisa ser pensado e respeitado. Então, o corporativo tem muita diferença. O pessoal do social, que a gente costuma falar, para trabalhar no corporativo, ele precisa se adaptar a isso. Ele precisa levar... veja, é delicado quando a gente fala, não é levar mais a sério, não é que o casamento não mereça a seriedade do evento como um todo, mas é que você está lidando com alguém que muitas vezes depende de aprovações acima dele. Então, ele leva aquilo para um chefe, para um gerente, esse gerente vai levar para um diretor. E no social, não, você está lidando com um aniversariante, você está lidando com a pessoa que está casando, ou com a pessoa que está fazendo bodas, ela mesma decide, ela mesma combina com você. Então, eu acho que esse cuidado no atendimento, na entrega do serviço muito certinho daquilo que foi combinado, sem brechas para você ter uma elasticidade. Olha, isso aqui não deu para vir o docinho assim, eu trouxe o docinho assado. Não é bem assim, não funciona. No corporativo, você tem que ter muito cuidado com cada coisa que está fechada. E quando a gente fala disso, né, que você está falando sobre esses desafios, qual que é o erro clássico que o fornecedor comete quando está trabalhando no mercado corporativo?
É exatamente não se preocupar com esse tipo de entrega tão absolutamente cravada naquilo que foi combinado. É muito comum a gente chamar a atenção, às vezes, de um fornecedor e dizer assim, puxa vida, mas estava combinado dessa forma. Nós... Ele mas tenta poxa, adaptar. mas qual é o problema? Esse tom aqui, eu mudei um pouquinho. Não, porque aquilo dali não é um gosto, pessoal. Às vezes aquele tom que você mudou um pouquinho é a cor da marca do cliente. E a marca, ela tem um Pantone específico. Você não pode alterar aquela cor. Aquilo dali está no manual de marca da empresa. Aquilo dali, muitas vezes, uma multinacional, a gente já trabalhou para algumas no ramo de tecnologia, é uma cor que está balizando a logomarca no mundo inteiro. Você não pode usar um tom abaixo de azul. Não é uma questão de gosto, entende? É uma questão muito técnica. Então, esse tipo de atenção, você ser muito certinho nesses detalhes, é uma coisa que geralmente o pessoal do social toma os puxões de orelha da gente. E o que você faz, o que faz você confiar num fornecedor novo para começar a indicar dentro da sua empresa? Blenda, eu vou te dizer que a experiência e o tempo de mercado vão fazer diferença. Dentro da minha empresa, eu nunca tive isso. Eu posso trabalhar com uma pessoa que está começando, porque eu sei que eu vou treinar, eu sei que ela vai pegar o nosso jeito, ela vai aprender. Mas quando vem uma pessoa que eu preciso contratar uma primeira vez, né, um serviço, um fornecedor, para um evento de um cliente que eu atendo há 5 anos, há 10 anos, de uma empresa imensa, eu preciso entregar com a mesma qualidade que eu já venho entregando nesses 5, 10 anos. Então, assim, nenhum problema de eu trazer uma pessoa que nunca trabalhou no corporativo do social que nunca trabalhou no corporativo para fazer uma festa de final de ano. Mas ela precisa entrar nesse ritmo. Ela precisa entender que a gente não consegue fechar um corporativo com a antecedência que se fecha um social. Sim. Então, não há o planejamento e o tempo que você tem quando você lida com uma noiva. Você, muitas vezes, não tem 6 meses, muitas vezes você não tem 1 ano, muitas vezes você tem 20 dias para entregar uma festa para 4 ou 5 mil pessoas. Então, o ritmo de trabalho e o tempo que você tem de demanda para entrega é muito menor. E aí, se não for uma empresa robusta, se não for um fornecedor que esteja acostumado com esse ritmo, fica difícil. Nossa senhora, é uma aula, hein? Hoje é uma aula, eu tô aprendendo muito aqui também. Bárbara, para encerrar, como que alguém que queira contratar o serviço da sua empresa para fazer um evento corporativo pode te encontrar nas redes sociais, no telefone? Como que a pessoa te acha? E-mail, que você falou do e-mail, né? Como que a gente consegue contratar a Órbita? Então, eu falo muito do nosso site, não é uma coisa, né? Hoje em dia o pessoal vai muito para Instagram, é até uma outra característica muito do social, das noivas ficarem procurando serviço no Instagram, e as empresas, a gente costuma dizer que ainda é o site, daí você vê aquela coisa ali mais, né, mais pautada numa coisa mais fixa, e o site da Órbita é orbita.com.br, né? Órbita se escreve com 2 letras Bs e não tem a letra I, é orbta.com.br, e o nosso Instagram também é @órbita. Muito bom. Então vamos lá, 4 passos para quem quer começar a atender eventos corporativos, né? Além desse monte que a Bárbara trouxe pra gente. Primeiro, atualizar seu portfólio. Então, prepara aí um book específico que vai trazer identificação entre esses eventos corporativos e o trabalho que você faz. Revise a sua comunicação, porque a empresa, como a gente viu aqui agora, ela exige mais profissionalismo, então talvez responder no WhatsApp não seja a melhor forma de se comunicar com alguém que vai oferecer o seu serviço para o corporativo ou uma empresa que está procurando seu trabalho. Entenda o calendário corporativo. A gente vê que o trabalho é muito sazonal, então não é muito sazonal, mas ele bomba mais, né, Bárbara, no final do ano. Então, entenda esse calendário para que você possa se preparar. Se você deixar para se preparar e se organizar em outubro, você já perdeu a maioria das cotações. E construa pontes, né? O mercado, tanto de casamentos quanto corporativo, ele é muito relacional. É muito importante que você conheça produtores de eventos e cerimonialistas que podem te fazer essa conexão e que você esteja aberto a aprender e ouvir dicas importantíssimas como essa que a Bárbara trouxe pra gente hoje. O segundo semestre chegou e com ele um período cheio de oportunidades para a gente trabalhar no evento corporativo. Eu sou a Blenda, eu sou mentora de profissionais do mercado de casamentos
E a gente está aqui no Sempre Elas com a Lê, com o quadro Viver de Casamentos. Eu vejo você semana que vem. Deu bom com a Lu! Com você, Lu! Olá! O quadro hoje Deu Bom com a Lu. Nós vamos falar com a Ana, que vai desmistificar uma história. Filho de peixe, peixinho é. Ela vai mostrar para você que a sua história não precisa ser igual ao da sua família. O índice de adolescentes grávidas crescem a cada dia. As meninas estão perdendo a sua juventude. No momento que elas eram para ser filhas, elas estão sendo mãe. E o problema não é só a gravidez. São as doenças também sexualmente transmissíveis que elas podem se contaminar. E a Ana vai contar um pouquinho para a gente. Ana, conta para a gente como você conheceu esse ciclo de gravidez na adolescência. Olá, eu tenho muitos exemplos dentro de casa. Minha mãe, por exemplo, é uma mulher que engravidou na adolescência e, com isso, teve muita dificuldade em poder conseguir terminar os estudos. E tenho 2 irmãs também que engravidaram na adolescência e segue o mesmo rumo. Amizades, a maioria das minhas amigas teve nessa situação e é uma situação bem complicada e o número de meninas que engravidaram na adolescência é grande. E é isso aí. A gente está aqui no Deu Bom com a Lu, com a Ana, que quer escrever uma história completamente diferente. Vendo todos os exemplos que ela não deveria seguir, ela faz todos os métodos possíveis para não ficar grávida, não é isso? Como é que você fez? Quando eu comecei a minha vida ativa, eu tive muita vergonha de conversar com a mãe. Eu acho que isso é de toda menina, mas eu corri atrás, me preservei e não era uma vida que eu queria, porque muitos dizem que filho é bênção, mas de certa forma atrapalha muito no seu crescimento. Tem que ser na hora certa, né? Exatamente. Então, atrapalha se você não tem uma situação financeira boa, não pense em engravidar, não pense em ter filho, não pense em realizar o sonho do carinha ali, porque o sonho do carinha é ser pai de menina. E pense no futuro de vocês, na situação financeira de vocês e na vida estável de vocês. É isso aí. Deu bom com a Lu. A juventude não está perdida. Ainda tem meninas como a Ana que pensa no futuro. Gravidez na adolescência é um tema muito sério. E além da gravidez, você também pode contrair uma série de doenças. Então, preserve-se, pense no seu futuro. Tudo tem hora certa. Deu bom, Ana? Com a Lu. E o chá da noiva? Nós tivemos o prazer de receber uma cerimonialista que é referência no mercado de casamento e experimentar os maravilhosos doces da Bonneria, da nossa queridíssima apresentadora, Blenda Mendonça. Então, eu quero convidar você a tomar esse chá conosco. Bem-vindas ao Chá das Noivas. Hoje, o nosso universo combina emoção, tradição e muita história. Casamentos militares. E casamentos militares têm muitos protocolos, muita estética que os tornam únicos. Então, hoje, nós estamos chamando uma especialista e eu passo a palavra agora à nossa maravilhosa apresentadora, Blenda Mendonça. Obrigada pela palavra. Hoje a gente está aqui com a Márcia Cristina, que eu tive a oportunidade de conhecer há 10 anos, quando a minha empresa estava começando. A Márcia, ela é especialista em casamentos militares, mas não só isso, ela faz muitos outros casamentos, né? Casamentos que não são militares, mas o casamento militar, eu não conheço outra pessoa que saiba tanto de casamento militar quanto ela, por isso trouxe ela para poder falar um pouco sobre isso com vocês. Márcia, conta um pouquinho sobre você, como você começou e como é a sua empresa hoje.
Gente, é um prazer estar aqui ao lado dessas duas mulheres lindas, maravilhosas e empreendedoras, né? E obrigada pelo convite. E eu falo que é muito fácil, né, para eu ser especialista em casamento militar, porque afinal de contas, não existiria outra possibilidade, porque eu sou militar de carreira, eu entrei na Força Aérea com 18 anos, eu vou entregar a minha idade agora. Em 1989, minha turma fez 37 anos esse mês. Então, nada mais justo, né? Eu acabei entrando nesse universo, né? Eu entrei em eventos sociais, né? E acabei vendo assim uma falha muito grande, um medo das pessoas executarem o casamento militar. Via muita coisa errada. A gente até brinca no meio militar, né? Muita bizarrice. E aí muita gente falava, Márcia, isso está certo, isso está errado. E eu começava a mostrar aquilo. E até que todo mundo começou. Por que você não faz um curso, né? Não faz uma mentoria, não faz para explicar para a gente como realmente funciona, para não ter todo esse medo da execução do casamento militar, que realmente, como a Lê falou, existem protocolos, eles realmente precisam ser seguidos, porque afinal de contas a gente traz a unidade, né? A, a vida militar para dentro daquele momento ali religioso ou não, só da celebração, mas a gente traz aquela unidade, né, para dentro daquela celebração. Então a gente precisa seguir realmente os protocolos exigidos pela Força Aérea ou pelo Exército, enfim, pela farda. Mas me conta aqui, se você me contasse, eu não acreditaria, Eu sei. né, que era militar, gente. Mas assim, por isso que você é tão perfeccionista, tão É. disciplinada, segue todos os protocolos, porque você realmente nasceu, né, nesse meio, nesse berço militar, e com isso te tornou uma profissional de excelência nessa área. Sim, eu falo que antes de ser militar, né, eu entrei com 18 anos, mas a minha família, eu sou a primeira militar da família inteira. Então, mas meus pais já tinham uma educação assim mais um pouquinho mais rigorosa, então sempre tinha aquela hierarquia dentro de casa e tal. Era um pouco mais uma educação mais rígida. Então, quando eu fui para a aeronáutica, eu não senti tanta diferença nessa coisa de me adequar às regras e tudo mais, né? Então, é o que eu falo hoje. Hoje, a gente acaba norteando, né? Porque não tem jeito. Para você coordenar um evento, tem que ter muita disciplina. Você precisa ter muito sangue frio, né? Porque acontecem N situações. E eu falo que isso tem muito a ver com a vida militar, né? Eu falava assim, às vezes o meu chefe me dava uma missão e ele falava, Márcia, toma aqui. E eu ficava, tá, mas como é que eu vou fazer isso? E Se vira. a frase era essa: se vira, dá seu jeito. Eles querem a coisa executada. E tem horas que tem no casamento ou nos 15 anos, a gente tem que improvisar. E nessa de improvisar, você tem que entregar o melhor, Sim. né? Não pode ser uma coisa assim muito mal feita, né? Então, isso me trouxe uma bagagem muito grande. Sim. Mas eu queria saber como foi essa transição. Antes de você se aposentar, porque hoje você é Sim. aposentada, né? Tudo que eu queria, gente. Ah, mas ó, foram 30 anos ralando. Olha, eu já trabalho É. 35 anos no serviço público, ainda não me aposentei. Mas tudo bem, né? Mudou, então vamos esperar. Mas eu fiquei curiosa para saber como foi essa transição para você se tornar uma cerimonialista, né? E eu acho que é muito importante porque nós que somos multitarefas, Sim. é importante para todas as pessoas que já fazem ou que querem fazer uma segunda profissão, né? Isso é sempre muito perguntado, né? Muita gente me perguntou, mas como é que você saiu da vida militar? Que na verdade, né, eu sou militar, mas eu sou técnico de enfermagem e sou fisioterapeuta. Então, eu sou da área de saúde. E aí, como é que eu vim para eventos sociais, né? Dentro da aeronáutica, né, ou de qualquer serviço militar, a gente acaba sendo facetado, vamos dizer assim, né? Então, eu entrei como técnica de enfermagem, mas nem sempre eu trabalhei em hospital. Eu fui designada, eu já trabalhei na fronteira, servi 5 anos na base aérea de Boa Vista, que é fronteira com a Venezuela. Então, lá, embora tivesse um posto de saúde, a demanda era bem menor, né, do que aqui no Rio de Janeiro, onde eu trabalhava num hospital. Então, lá eu acabava trabalhando em outros lugares. E lá também a gente é designado para, por exemplo, receber autoridades,
você monta uma comissão para montar uma festa de final de ano, e aí você é escalado, vamos Aí dizer. você já começou a Não, sentir então, um gostinho de ser exatamente. Eu já cerimonialista. gostava, porque assim, eu sempre gostei de organizar festa. Na minha casa, eu sempre fui muito festeira. Depois vieram as crianças, e aí festinha de um ano, e assim, as festinhas não eram festinhas, viravam festões. E aí meu marido até falou assim, quando você for, né, que a gente foi para Boa Vista, ele, graças a Deus, ela não conhece ninguém lá, não vai fazer festa. A gente chegou lá, Lendo engano. a gente chegou em janeiro, não, eu cheguei em março. Eu cheguei em março, minha filha fez aniversário em abril. A minha casa lotou, e ele falou, onde você conheceu todas essas pessoas? Então, assim, e eu fazia aniversário, era aniversário da Blenda. Gente, vamos fazer uma vaquinha para fazer. Sim. E aí aquilo tomou tanta proporção e eu tinha tanta facilidade de resolver as coisas que tudo que era evento o pessoal me chamava. Até que meu comandante depois falou assim: você vai fazer parte também da organização das festas. Então, eu fiquei 5 anos lá executando as festas de final de ano do meu esquadrão, que era o Esquadrão de Saúde. E eram festas maravilhosas, porque eu fazia questão de pensar na família inteira, não só naquele militar, mas na esposa, nos filhos. Então, era um momento muito legal. E aí, quando eu vim para o Rio de Janeiro, que eu vim transferida em 2014, foi aí que eu conheci Blenda, mais ou menos. Olha, como tem tempo. A minha filha mais velha estava para fazer 15 anos. E aí eu falei, deixa eu começar a organizar a festa dela. Então, assim, eu não estava ainda inserida no meio nem nada. Gostava, mas era curiosa. Mas fui eu que fiz toda a assessoria da festa dela. Foi numa casa de festas no Rio, lá na Ilha do Governador, onde eu morava, lá na época, ainda servia. Foi aí que eu conheci Blenda, minha filha escolheu os bem casados, não, foi os brownies. Aí, os brownies. Foi o brownie, foi ela que escolheu e tal. Delícia. E dali para lá foi um pulo, porque a casa de festas, a festa da Bia saiu no jornalzinho do bairro e tudo mais, e muita mãe veio atrás de mim, querendo saber onde que eu tinha feito isso. E aí o dono da casa de festa falou, Márcia, por que você não trabalha com isso? Você tem maior jeito, você gosta. E aquela luzinha ficou, sabe, tipo, em vez de eu ir para a área de saúde de novo, eu acho que eu vou tendenciar para ver isso. E aí comecei a estudar, fiz cursos. E aí, quando eu me aposentei mesmo, eu entrei de cabeça nisso e comecei a fazer meu primeiro evento mesmo, foi em 2016. Foi meu primeiro evento solo. Que legal. Então, E, Márcia, o que a carreira militar te ensinou que você hoje usa diretamente dentro dos seus eventos? nossa, gente, eu falo que quase tudo, né? Assim, a disciplina, a organização, essa parte do cronograma, né? Muitas vezes eu monto um cronograma, né, de acordo com o casal, ou com a deputante, ou com o dono da festa, junto com os fornecedores que vão trabalhar no dia, mas nem sempre a gente consegue seguir aquilo ali. E aí eu consigo botar ele em ordem de novo. Então, assim, te dá essa destreza, sabe? De resolução rápida de problemas, sem você pirar, porque tem hora que às vezes aparecem uns pepinos que você fica, o que eu vou fazer agora? Sabe? Mas você tem que Se ter. vira, resolveu. Exatamente, você tem que respirar e não transparecer para o outro que você está naquele meio daquele turbilhão, né? Então, assim, Verdade. eu acho que isso, e assim, também a visão macro do negócio, sabe? Eu chego num lugar e eu consigo ter aquela visão total de tudo. E também, quando a gente começa, por exemplo, a minha vida militar, né? Embora eu seja da área de saúde, e eu trabalhei em outros tipos de sessão, outras coisas, fiz outros tipos. Então, aquilo te dá uma amplitude de conhecimento muito grande, né? E eu, no meio disso, ainda trabalhei numa locadora de carro. Nossa, no multifacetada Então, mesmo. assim, N coisas você acaba conhecendo de empreendedorismo e tal, que é muito legal para a gente trazer para o nosso trabalho, né? Disciplina, hierarquia e atenção aos detalhes é uma característica muito militar. E você sente, Márcia, que essas características elas te dão vantagem no mercado de eventos? Ai, eu acho. Olha, é puxar a sardinha para o meu lado, mas eu acho que Tem sim. que ser, que é o momento. Eu acho que faz muita diferença, assim, tanto é que eu percebo, assim, quando eu trabalho com alguns fornecedores que trabalham com outros colegas, né? Eles falam assim, como é tranquilo, né? E ao mesmo tempo super organizado, que eles não têm tanta dor de cabeça, sabe? Que eles ficam tranquilos na execução do meu trabalho.
É isso, essa segurança que eu passo, sabe. Então eu acho que eu tenho uma grande vantagem sim. Eu acho que essa alternativa sua de se especializar na área militar, foi bem natural, né. Não foi nada forçado, foi Não, assim, as coisas foram foram acontecendo. fluindo, exatamente. Eu nunca nem pensei assim, claro que eu já sabia como é que executava o casamento militar, né, eu servia, então, embora que isso não é dito dentro de nenhuma, vamos dizer, não tem essa matéria, vamos dizer, na carreira militar, né, não existe. Por isso que existe muita coisa que estava sendo atropelada. E aí foi aí que o exército, né, porque são 3 forças, que é a Marinha, Exército e Aeronáutica, e tem as forças auxiliares, que é o bombeiro e a PM. Mas foi ali, nessa confusão, que cada um estava fazendo do seu jeito, que o exército padronizou, falou: "Não, vamos fazer uma normatização de como funciona o casamento militar". Porque estava sendo assim, cada um fazia de um jeito, Sim. porque tem uma padronização, por exemplo, o teto de aço, né, ou o teto de honra, que é quando os militares perfilam, né, e ficam posicionados um ao lado do outro em 2 colunas, aquilo é feito somente na saída dos nubentes, e a gente volta e meia vê gente fazendo na entrada da noiva, e tá errado, não existe isso, entende? Então assim, eles começaram a padronizar e preconizaram algumas regras, mas é o tal negócio, nem todo mundo sabe, e aí eu achei que valia muito a pena eu propagar todo esse conhecimento para colegas e quem gostasse de entender um pouco mais sobre protocolo de casamento Para militar. você foi super fácil, né, porque, assim, você já estava ali no meio, você já tinha, sabe, toda essa Vivenciei, expertise, sim. né, então para você foi super Sim, para mim é natural, assim, e eu adoro Você falar se sobre isso. via, assim, na época é porque eu tô falando isso, porque eu trabalho com maquiagem há 14 anos, e assim, eu me via muito à frente de muita gente na época, porque não existia maquiagem quando eu comecei, né. Uhum. Hoje tem milhões de maquiagem, mas você se enxergava, assim, à frente Não. das pessoas? Gente, eu Você nem não, sonhava. quando você entrou, você falou assim: "Nossa, tá aí uma oportunidade". Não, pior que não, Não? Alê, pior que não, não foi assim, foi muito foi as pessoas me pedindo, sabe: "Márcia, Você foi poxa", jogada então? é mais ou menos isso. Eu estava durante um Você foi curso, escolhida? porque como é que começou? Foi assim, eu estava num curso, fazendo um curso de uma pessoa que fazia no mercado, que tinha sempre, todo ano e tal, e aí durante, levantou-se e o casamento militar, como é que é feito?". Aí a pessoa foi falar, e aí quando ela foi falar, ela falou uma coisa que estava errado. Aí você E corrigiu. aí eu fiquei: "Ai meu Deus, o que que eu faço?". Aí eu levantei: "Olha, desculpa, mas isso pode ser feito", né, porque a pessoa tinha dito que não existia teto de honra, que é com cap. Isso não existe, só existe o teto de aço, que é com a espada. E aí na hora eu falei: "Olha, dá licença, eu sou militar, e isso existe. Inclusive eu sou graduada e se eu quisesse casar, seria assim, se eu quisesse. Agora, eu acho feio? Acho, não acho tão elegante igual um teto de aço, Sim. mas isso não pode ser passado que não existe. Concorda comigo? Vamos dizer assim, a noiva casar Não é só de porque eu não de gosto que não amarelo existe. e bolinha roxa, Ali isso não ali tu existe. marcou, Aí ali falou: "Agora". então, mas ali eu arrumei uma briga, porque a pessoa ficou tipo: "Como assim?". E eu falei: "Olha, eu sou militar". E aí eu tive que mostrar, eu falei: "Tá, você está dizendo que isso não pode, me mostra", porque militar tem muito isso, "Tá, me mostra onde está escrito", né, porque a gente vale o que está escrito. "Me mostra a norma, onde está escrito isso que não pode, está proibido". E aí não tem, claro que não tem, mas eu mostrei: "Olha aqui, eu te mostro aqui onde tem que pode". Porque eu sou muito assim, em todo o meu trabalho, né, eu gosto de pegar, tá, aonde está escrito isso aqui? Sim. Aham. Tá proibido? Tá, me mostra a lei que proíbe. Se tu não me Entendi. mostrar, E ainda falando nisso, né, Márcia, pra quem nunca foi num casamento militar, que é o meu caso, não, você nunca nunca foi. fui em um casamento militar. Qual que é a diferença entre um casamento militar e um casamento comum, como a gente está acostumado aí? Bom, primeiro a diferença que eu acho, assim, tem essa coisa do,
é um sonho, né? Que muita gente acha lindo e realmente é bonito, né? Aquelas pessoas fardadas. E aí também pode ser tanto só o sexo masculino, pode ser misto, pode ser todo o teto da parte do corpo feminino ou não, pode ser forças variadas, então pode ter militar da aeronáutica, da marinha, do exército misturado, não tem problema nenhum. E, enfim, então só isso já é uma coisa bem bonita. Tem também a diferença, porque a noiva, ela geralmente se posiciona de um lado contrário que a gente está habituado a ver. Mas isso não é porque está escrito. Eu falo muito isso, não é uma regra. Não é. Porque se o militar não ele casar fardado, mas se ele tiver sem a espada embainhada, ele pode estar posicionado do lado normal, que sempre fica, do lado direito, e a noiva do lado esquerdo, sabe? Então, não tem essa coisa, que tem que ter um lado, alguma coisa, não. Mas assim, o que é bonito é a saída, né, gente? Vamos combinar. Aquela saída do teto de aço, ela é maravilhosa. E ainda tem a brincadeira de espetar, né? O bumbum. Você sabe disso? Não, quero saber. É muito legal. Eles fazem aquela. Perfilam, né? E tal. E quando o casal sai, quando os noivos saem, o último que tá aqui, o último militar, né? Porque o primeiro geralmente é o mais antigo, é o que dá o comando, né? Atenção, guarda, sentido, né? Enfim. E aí, quando o casal passa, o último, geralmente eles pegam a espada e dão uma espetadinha no bumbum do noivo. É uma brincadeira, sabe? Então, assim, isso é muito legal. E aí fica todo mundo esperando aquele momento e tudo mais. Então, é diferente, gente, e é legal. Sendo muito tradicional, pode improvisar? Tipo o quê? Fazer Improvisar? algum improviso, alguma coisa diferente ou não? Então, eu falo Tem muito. que obedecer exatamente aquelas regras que são É impostas? porque assim, eu falo muito isso. Quando você traz um casamento militar pro seu casamento, né, que é uma cerimônia civil, vamos dizer assim, né? Você está levando a instituição para dentro da sua festa. Então, se ele está de farda, eu estou representando a minha instituição. Então, claro que eu não posso ficar bebendo que nem uma doida, não dá para eu dançar na boquinha da garrafa, né? Tem isso também? Claro, É? porque se eu tô fardada, assim, Não tinha imaginado até que eu tô ponto. fardada, eu tenho, claro, eu posso beber, sim, mas com sim. moderação, Entendi. né? Eu tenho que saber me portar, porque eu tô ali representando a Mas isso é instituição. uma coisa Em qualquer lugar, tá? Independente. só sua, não, Não, né? não. Mas existe alguém que fiscaliza essa parte, assim, e Então, dentre aí, e o eles, que que eu falo? um Vamos lá. representante, eu não Eu sei. falo que é igual político, sabe? Político quando tá prestes a pegar um cargo, vamos dizer. Na turma dos militares, principalmente oficiais, né? Eles geralmente vão ter cargos de comando, vão comandar alguma unidade. E aí tem a turma deles toda lá. Aí vamos dizer, tô eu e Blenda disputando um cargo para ser comandante de algum lugar, ou então para viajar, para ser adido, né? Para trabalhar fora, para ganhar dólar, né? E aí tô eu e ela. Vamos dizer, nós duas, né? Aí eles vão pegando as fichas todas, né? Vamos dizer que no seu casamento. Exatamente. É aí que eu falo. Eu falei, gente, você tem interesse de ter cargo de comando? Então vamos fazer o seguinte: Entendi. acabou o casamento, a cerimônia religiosa, vamos tirar a farda para você ficar à vontade de poder dançar à vontade, beber à vontade. Não que ele deixe de ser militar, não deixa. Mas ele tira um pouco aquela responsabilidade da farda, sabe? É isso. Márcia, e o teto de aço, que é tão bonito e todo mundo gosta de ver, né, num casamento Aham. militar? Ele tem algum significado especial, alguma coisa que tem algum simbolismo que a gente não conhece? Então, é como se ele estivesse dando as boas-vindas para o nubente ou para a nubente, né? Porque a mulher também, né? Vamos dizer que ela seja militar e ele não, ele seja civil, né? Então, ela tá casando de vestido de noiva, porque ela não vai casar fardada, né, gente? Eu falo, pra que vai casar fardada? O único momento que ela pode ser noiva é aquele. Então, vamos dizer, a noiva, ela é militar, mas o noivo não, é civil, né? Então, quando ela sai no teto de aço, né? Aí cruza a espada. Aí, nesse momento, não tem essa espetadinha, porque é ela que é militar e não ele, mas está recebendo a família militar está recebendo aquele novo membro na família, entende? Então, ele tem esse simbolismo. O teto de aço ou o teto de honra tem todo esse simbolismo. A gente está recebendo aquele novo membro na família militar. É isso. E tem alguma diferença desse vestido de noiva? Não, né? Então,
Não, o vestido de noiva é noiva. Ela pode escolher o vestido que ela quiser, ela sendo noiva. Agora, se ela quiser casar de farda, Nossa, casar de aí, farda, né? aí é uma Será que tem farda. alguém que Então, queira casar de farda? eu já vi uma publicação da PM, uma noiva, que ela fez uma solicitação para o comando dela. Ela casou metade noiva e Isso metade que de eu farda. pensei, metade de farda, eu Ai, tinha gente, aí pensado. a opinião, cada um, eu não sugiro. Eu acho assim, cara, você é noiva, seja noiva, Eu vou sabe? pesquisar sobre essa Eu tenho essa noiva. foto Tem? da Vamos PM. mostrar, vamos mostrar aqui? Eu Vamos mostrar tenho. aqui Eu tenho que agora? achar depois, mas ela Tá. tá metade farda, porque a farda de gala da mulher é uma saia longa e um blazerzinho bem justinho, sabe? Uhum. É isso. E ela tava metade pra cima como noiva e a parte de baixo como militar, né? Que Então ela botou o bonitinho. véu e tal, mas eu particularmente não gosto não. Tem que curtir o momento noiva, né? É, Noiva é noiva, né? é. Agora, peraí, a gente falou aí de teto de aço. Eu E trouxe. cadê o teto? Cadê Posso um mostrar? pedaço desse Posso? teto de aço aqui? Espera aqui, por favor. Olha, eu vou mostrar aqui. Esse aqui, ó. Segura pra... Segura? Esse aqui foi é minha cobertura, que isso aqui se chama. Isso aqui usei por esses meus 30 anos de serviço. Então, vou mostrar aqui. Vamos ó, colocar. assim, ó. E tem que ser com o cabelo preso, né? Cabelo preso, isso. Ou bem curtinho. Ou bem curtinho, não É, assim, o igual tá o curto, seu. bem curto mesmo, né? É. Ó, tá vendo? Aham. Eu nem sei se mudou, porque eu já tô fora, Acho que tem não mudou, uns... não. Mas é mais ou menos Acho que esse isso aqui, ó, até hoje. né? Esse é o feminino. Então, para Lindo. fazer o teto de honra, seria mais ou menos isso. Eu tô desse lado aqui com outras e na minha frente outro. Então, faria isso aqui, assim. Seria assim, tá vendo? Legal. Não é bonito, né, gente? Vamos combinar. Não é bonito, assim. O teto de honra não é bonito Como igual que é o teto. teto de honra? Então, ficam todos os militares Ah. aqui do meu lado e na minha frente, fazendo uma fila, né, de um lado e do outro, perfilando, e o casal passa assim por baixo. Ah, não Tá tem vendo? graça. Não é Não bonito. tem graça. Não tem graça, Eu né? Ele acho aspa. Não, porque eu acho lindo Esse é a o questão da masculino. espada, cruzamento das espadas. Esse é o acho masculino, lindo. aí seria a mesma coisa. Isso de graduado, né, que é sargento até suboficial. Aí seria a mesma coisa, assim. Ah, sim. E aí, claro, tem a Não, espada. a da espada é Lindo. lindo. Pode pegar. Eu duvido que alguém faça esse teto de honra. Aí aqui tem uma coisa bem... Assim, eu bem tô sem elegante. luva, claro, mas a gente só embanha a espada luva? com luva. Só pode embanhar a espada Então enluvado. essa aí não pode Se embanhar ti- agora. E isso acontece muito. Esse é um dos erros mais gritantes que tem, que a gente vê muito em casamento. É um militar segurando a espada sem estar enluvado. Isso aqui é transgressão Não disciplinar. pode segurar, mas não pode desembanhar ela. Não pode desembanhar, entendeu? É transgressão disciplinar, como se fosse vamos dizer, sei lá, o que não pode ser feito numa empresa. Isso não pode. Deixa eu sabe? fazer uma Desembanhar. pergunta aproveitando esse momento. Se alguém faz alguma dessas coisas que não são permitidas, existe alguma sanção? Então, se tiver, eu oriento muito isso. Por exemplo, eu tive um casamento, eu fui para ajudar uma amiga que estava executando um casamento militar e ela me chamou para ajudar, para orientar os militares e tal. E aí teve um militar que, por acaso, era o mais antigo, era ele que ia dar o comando de desembainhar a espada e tal. Ele cismou, ele era padrinho, e ele cismou que ia botar na farda a florzinha de lapela. E por mais que eu tivesse orientado, a cerimonialista do evento dele também orientou, não pode. Ele bateu o pé e foi. Conclusão, era um casamento da Marinha e tinha um almirante como convidado. Caramba. Na hora que o almirante viu, ele na mesma hora veio chamar o responsável pelo cerimonial. E aí ela me chamou, ela falou, mas me ajuda. E aí eu, pois não, você tá vendo que aquele militar tá... Eu, sim, senhor, ele foi orientado. Sim, eu quero o nome dele. Então, assim, ele foi anotado e aí eu não sei o que aconteceu, mas Caramba, muito a exigente, gente... né? Porque é isso que eu tô falando. Você tá trazendo... deixa eu É segurar uma agora. autorização Você tá pra trazendo você. a instituição para dentro daquele... Então, assim, gente, se você não quer seguir regras, não leve a instituição para dentro do teu casamento. Casa civil, sabe? É simples, né? Mas o teto de aço, ele é bem bonito. Aí o militar vai desembainhar. Segura aqui para mim, Amei essa Leandro. espada, Márcia, amei. Ele vai desembainhar a espada. Aí, vamos dizer, finge que eu desembainhei, tá? Aí ele segura, assim...
E aí aqui, né, a posição de sentido, ele vai fazer Cruza, né? e ele vai estar com outro militar lá na frente Fazendo a mesma coisa. batendo a espada. Sim, fica Quando lindo. só que segura isso aqui, isso é pesado. E aí você tem até o cerimonial, ele tem que ter esse time para o militar não ficar assim com a espada em pé por muito tempo, porque senão cansa, que isso aqui é Eu pesado. não sabia que vocês ficavam com a espada. Não, eu não fico porque eu não sou oficial, só os oficiais ficam. Ah, só os Só os oficiais. Mas os oficiais. oficiais ficam. Ficam Ah, e ajustável. vira uma peça decorativa depois. É, faz Depois que parte se do aposenta. uniforme, faz parte do uniforme isso aqui, ó. E é muito interessante que a Márcia estava me contando de quem são as peças que ela trouxe. Conta pra gente, Márcia. Ah, é. Essa aqui ainda não. Essa aqui ainda não, mas meu filho vai ter uma dessa, que meu filho tá na AMAN, na Escola de Oficiais do Ah, então ele Exército. seguiu a mãe. O caminho da mãe. É, a mãe e o pai, que meu marido também é militar. é Meu marido verdade. também é militar. Mas ele tá no exército. Então ele vai usar a espada e ele tem lá. Hoje é o espadim, né? É o menor. E quando ele se formar em 2028, ele vai ter essa espada aqui. Márcia, você trabalha com casamentos militares, como a gente falou, mas também trabalha com casamentos civis, né? Que a gente pode dizer. Na verdade, até muito mais. Deixa eu até guardar isso aqui, que isso pesa. Até muito mais, assim. Os militares são em número menor, né? Uhum. Mas os outros eu trabalho muito, assim. E na sua opinião, o que define um cerimonial de excelência? Então, eu falo muito assim, eu sempre executo da melhor, além de seguir todos os protocolos, que é aquela parte mais humanizada que eu acho que tem que ter. Eu falo que a partir do momento que eu recebo um casal, ou recebo uma debutante, ou um aniversariante, eu faço aquela execução como se fosse para mim. Então, como vocês falaram, eu sou muito perfeccionista, sou mesmo. Meu marido fala: ah, você é exagerada nos detalhes, você é muito detalhista. E eu falo, a diferença de um bom profissional ou não ela está nos detalhes, porque o grosso todo mundo faz, né? O básico todo mundo faz, mas os detalhes é que fazem você realmente sobressair. Então, eu acho que é isso aí. Os detalhes, eu sou muito atenta a pequenos detalhes. Quando minha filha fez 15 anos, eu entendi realmente a importância de uma cerimonialista, porque eu chamei, esse negócio de chamar amiga nunca dá certo, né? Gente, é uma E eu furada que chamei tem. uma pessoa para me ajudar e num dia anterior ela disse que não poderia ir. E assim, foi horrível, porque eu estava com várias coisas já pensando nela, né? E uma das coisas que comprometeu foram as fotos, né? As fotos, aquelas fotos que são Protocolares. protocolares. Aham. E eu fiquei bastante triste na hora de entregar também uma lembrancinha. Eu fiquei procurando alguém para falar: pega a lembrancinha, que minha filha ia dar para o tio ia dar para ela, porque eu esqueci. Então, eu vejo o quanto é importante, né, uma cerimonialista. Vou te ser bem sincera, até então eu achava que cerimonialista era aquela que ficava lá na frente com o microfone É. no altar. É um grande, eu acho No que é um altar, grande na erro. festa, Eu né? volta e meia estou nas redes sociais enaltecendo o nosso trabalho. Eu até falo, eu não estou aqui vendendo o meu serviço, eu estou aqui para orientar, né? Porque a noiva ou aquele cliente não precisa fechar comigo, mas ele precisa entender que é essencial o serviço de uma assessoria cerimonial, não só aquele que está no dia, né? Porque eu recebo muita demanda assim: ah, olha, meu casamento vai ser em tal lugar, já é uma casa de festa que tem tipo um pacote pronto e eu só preciso do cerimonial do dia. Eu não trabalho. É. Eu falo, e eu dou uma analogia muito assim: vem cá, você quer que eu ganhe um jogo que você tá me dando um time, sabe lá como? Eu não. É igual jogo, gente. Como é que eu vou ganhar aquela partida se você tá me dando um monte de jogo de jogador com pé quebrado, outro que não é entrosado? Então, tem que ter todo aquele planejamento. É um serviço muito redondo, né? Eu falo que é uma roldana, que ela precisa rodar muito perfeitamente. Então, às vezes, uma engrenagenzinha que tá fora do lugar já desanda tudo, né? E quando um casal está escolhendo um cerimonialista, o que eles deveriam considerar, além de um portfólio bonito, um Instagram bem feito? Nossa, isso aí é tenso, né? Porque eu falo que hoje, por exemplo, não necessariamente aquele cerimonial que tem o Instagram perfeito, ele é tão bom como ele mostra ali, né? Eu falo muito isso. A rede social hoje, ela veio para nos ajudar, mas ela também é um pouco da armadilha, né? Porque se eu quiser enfeitar muito o meu pavão ali na rede social,
a gente consegue. Então, eu acho que é essencial, não se baseie só pelo Instagram. Quando se basear pelo Instagram, é uma coisa que eu olho muito, qualquer profissional, se eu for ver a sua página, eu vou entrar nos comentários para ver se tem comentários reais, se são pessoas reais que estão ali, porque não adianta só um Instagram muito bonito, né? Eu falo, entra no meu Instagram, você vai ver depoimento das noivas que casaram naquele casamento, eu marco todos os fornecedores daquele casamento. Outra coisa muito importante, aquilo não é uma receita de bolo. Então, o que é bom para ler não é bom para blenda. Então, aquele Lista. cerimonial, vamos dizer, que só trabalha com aquele fotógrafo, aquela maquiadora, desconfiem, porque aí tem também o famoso, Questões, né? tem Que questões. tem os umas de- questões aí que eu não vou entrar nessa seara, mas que existem. Então, se você está fazendo um casamento ou um evento que é personalizado, eu trabalho muito com eventos exclusivos. Então, eu entendo a demanda daquele meu cliente e vou indicar o fornecedor mais adequado para ele, e não um cola e copia, né? Entendi. E a gente sabe que para fazer um evento precisa-se de muitos fornecedores. Como que você, como cerimonialista, intermedia essa relação entre tantos fornecedores que precisam trabalhar em conjunto, de acordo com a necessidade daquele casal que está casando, né? Você fala isso, aqueles que a gente No- já escolheu, né? Os que estão Já escolhidos, isso. escolheram. Então, eu acompanho esse casal ou meu cliente em todas as etapas. Então, por exemplo, agora, essa semana, né? Eu tô com 2, 3 casais nesse processo, né? De escolha de fornecedores. Eu mostro 3, 4 perfis de acordo com o budget de cada um, né? Então, porque não adianta eu oferecer uma coisa que ele não tá ali alinhado. Eu mostro, falo, eu não mostro valor, não mostro nada. Eu falo assim, entra naquele perfil, dá uma olhadinha, vê o que você acha, né? Vamos fazer uma reunião antes de mostrar o orçamento. Eu faço meio degustação às cegas, porque senão o casal pode ficar tendencioso, a pessoa também. Eu procuro já saber se tem a data, eu faço a reunião online com eles ou presencial. Aí o casal vê se conecta, porque isso é muito importante. Eu falo que tanto o cerimonial como a maquiadora, foto, vídeo e decoração é muito importante essa interação. Eles precisam se conectar, que é diferente de você, que é, por exemplo, lembrança gustativa. Eles têm que gostar do seu produto, não precisam se conectar com você. Mas comigo, por exemplo, assim que fechamos o contrato, a gente lida com eles 1 ano, 1 ano e meio. Você já pensou se é uma pessoa que, nossa, eu não aguento mais a voz da Márcia, sabe? Isso aí é uma coisa ruim que não vai conectar. E a mesma coisa com a maquiadora, com o fotógrafo, então isso é importante. E aí, claro, a gente gerencia isso da melhor forma possível. Eu faço um cronograma de acordo com as necessidades de cada fornecedor também, alinhado às vontades do casal, né? Então, isso é uma conversa, não é a cerimonial que escolhe. Eu falo que, para mim, o serviço de assessoria, ele é para ser um facilitador, tanto na vida do casal ou do meu cliente, como também de todos os fornecedores, né? Infelizmente, tem cerimonial que, não, a festa é minha. Não, a festa é daquele cliente, daquele casal, e eu tô ali para intermediar a melhor forma possível de todos eles terem um bom relacionamento entre eles, né? E aquilo fluir da melhor forma possível. A pergunta que não quer calar: existe sempre alguma situação que você sempre tem dor de cabeça, que o casal deixa para a última hora? Sempre, sempre é aquela mesma história que se repete? Não vou dizer que é sempre o mesmo, mas, gente, eu falo muito assim, gente, quando fecha um contrato, não ache que seu casamento não vai ter BO. Todo evento tem BO. Sim. A grande diferença é você ter um profissional lá que saiba Resolver. lidar com todos esses problemas sem passar para você. Sim, E sim. consiga resolver da melhor forma que nem seus convidados percebam. Aham. Porque isso é importante. Eu já fui num casamento que eu vi a cerimonialista correndo para lá para cá. Aí eu, na época, falei com meus filhos, eu falei, alguma coisa deu errado. Porque isso é normal. Pode até não ter dado nada errado, mas só né, a expressão da pessoa, ela tá afobada, saindo de um lugar para outro, aquilo já, opa, algo deu errado ali, né? Se eu fosse militar, eu contrataria você. Como que a gente faz para contratar você, caso, né, as pessoas que estão nos assistindo queiram
contratar o seu trabalho, o seu serviço. Casamentos militares ou não militares, festas, bodas, aniversário de 15 anos, eu faço tudo isso. Todos os eventos sociais eu tô super preparada, adoro, inclusive festas de 1 ano, batizados, enfim. É só me chamar ou no direct, né? Vai ter meu arroba aqui? Pode Ó, falar. vai ter meu arroba aqui, desse jeito? Arroba marciacris.assessoria. E aí, lá na minha bio, tem já um link direto para o meu WhatsApp. Pode me chamar, sou eu que atendo, sou eu que recebo. Eu vou atender vocês com muito carinho, muito prazer. E vocês vão ter um evento primoroso, com certeza. Márcia, agora eu sinto muito, eu vou ter que te dar uma notícia. Agora eu vou virar cerimonialista militar, casamento militar também, porque você me deu uma aula que eu já aprendi tudo. Geralmente é assim que as noivas acham, né? Acham, né? Mas não é. Tem outras coisas. É assim que as noivas acham. Já fez acham. o casamento, já acha que já virou cerimonialista. Verdade. Mas não, ainda tem muita coisa para aprender. Porque é totalmente diferente, né? Quando você contrata uma profissional com a sua capacidade, Sim. com certeza não é só aprender só poucas coisas, né? É muito além, é muita além. experiência, É muito muita além do carga, véu esticado, é muito muito além tempo, né? de... É muita muito. experiência. E todo evento, Ali, eu falo assim, ai daquele que acha que não aprende ainda. Porque todo evento meu, até brinco, cada evento meu eu aumento uma cláusulazinha no meu contrato. sim. Então, porque são Sim. coisas novas que vão acontecendo e a gente está sempre aprendendo. Sim. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Brenda. adorei o programa, adorei estar aqui com vocês, né? Muito obrigada pelo Márcia, convite. foi um prazer te receber. Eu Obrigada. espero que muitos casais que estão acompanhando aqui o nosso programa nesse domingo possam ter aprendido com você. E na semana que vem a gente tem mais chá com as noivas aqui no Sempre Elas com a Lê, onde você vai aprender muito mais sobre o universo de casamentos. Até breve! A Rakesh Cosméticos nasceu de uma história real de transformação e autocuidado. Acreditamos que cuidar da pele é também uma forma de reconexão consigo mesma. Desenvolvemos produtos de skincare que unem qualidade, inovação e eficácia, proporcionando uma experiência de beleza, bem-estar e autoestima para mulheres que desejam revelar sua melhor versão. O skincare começa na alma. Bom, o nosso quadro aqui é Sempre Elas. E eles? Eles estão aqui hoje. O Dr. Leonardo e o Dr. Fábio estarão conosco. E o nosso tema hoje é Em Busca da Aventura: Emoção, Consciência e Segurança. Vivemos uma época em que viajar já não basta. É preciso escalar, saltar, atravessar pontes suspensas, fazer rapel, registrar tudo em vídeos e fotos impressionantes. Mas até onde vale arriscar a vida por uma experiência ou por alguns segundos de adrenalina? Nos últimos meses, casos chocantes como o desaparecimento de um jovem no Pico Paraná, a morte de uma brasileira da Indonésia, acidentes durante o rapel e o trágico acidente da jovem lançada em um salto sem estar presa à corda de segurança, reacenderam uma importância num debate. Estamos preparados para vivermos essa aventura? Bom, para falar sobre isso, recebemos hoje o Dr. Leonardo, tenente-coronel, bombeiro militar, médico socorrista e especialista em resgate aeromédicos, e Fábio Belas, psicólogo, especialista em saúde mental, com formação em comunicação social e pós-graduado em marketing, palestrante e professor. Bom, os dois vocês já viram que são fera, né? Porque o currículo deles é bem vasto. Então, para nos ajudar a entender por que tantas pessoas estão buscando desafios cada vez maiores. Vamos começar? Bom, um caso que repercutiu muito no mundo foi de um chinês, Yu Yongning. Bom, ele resolveu escalar um arranha-céus, fazer flexões, e acabou, né, caindo, despencando lá de cima e caiu e foi horrível, morreu, teve uma morte trágica. Ele já estava acostumado, não é, a fazer, inclusive a gente estava conversando ali nos bastidores e você já conhecia esse caso. Ele já estava acostumado a fazer esse tipo de atividade e ele era assim a sensação no mundo todo, né? Ele tinha vários likes, vários seguidores. Então, esse tipo de exposição e busca pelo selfie perfeito é um fenômeno cada vez mais comum em nossos dias, né? O que pode motivar
um comportamento do ponto de vista psicossocial? Esse caso foi um caso bem emblemático, né? Aconteceu em novembro de 2017. Ele era um praticante do chamado rooftopper, que são influencers, são algumas pessoas que fazem essas escaladas em edifícios, qualquer estrutura, né? E aí vem aquela coisa, quem se arrisca mais, quem consegue escalar a situação mais difícil, e ele, pelo que parece, recebeu uma proposta de um dos patrocinadores, não foi divulgado quem, mas ele teria que escalar esse prédio de 62 andares. E aí deixou uma câmera gravando. Quando ele estava lá no topo do prédio, ele começou a fazer flexões na beirada ali, no parapeito. Acho que ele fez umas 3. Na terceira que ele desceu, que ele já tremeu para subir, era nítido que ele não ia conseguir. E ele tentou e não E conseguiu ele não tinha ninguém recuperar. para estar ali Não tinha ajudando ninguém. ele, né? E Parece aí que ele ele realmente despencou. resolveu superar todos os desafios, né? Era uma prática, né? Eles levavam aquele pau de selfie e faziam fotos nos arranha-céus, do lado de fora, se arriscando ao máximo, né? Ai, dá Então, muito nervoso de ver isso, né? Dá muito nervoso pois só é, em ver a situação dele, o medo, né? Todo o desespero dele de não conseguir. é uma situação É extrema. muito triste, né? Muito, machuca muito a gente até, né? Mas são várias pessoas que fazem, né? Vários praticantes dessa modalidade, digamos. Mas, em suma, tudo que leva a esse risco extremo é a busca de uma validação social, né? Ele quer uma validação. E a gente tem isso naturalmente, porque somos seres sociáveis. Todo ser humano ele nasce em sociedade, ele vive em grupos, e a aceitação do grupo, essa validação, né, até o valor próprio, ele vem muito desse meio. Hoje nós vivemos uma cultura narcisista, nós vivemos um contexto no mundo todo, onde as pessoas Estão abrem mão. em busca de automotivação e autovalorização, né? Que Pois é, mas é o através, principal, né? Que através motiva de isso, né? terceiros, né? Elas abrem mão, Sim. muitas das vezes, da própria condição de vida, de viver, para buscarem alcançar um status, uma vida digital, num eu virtual, né? A lógica do avatar. Eu construo um personagem nas redes Sim, e eu quero que esse personagem me atribua o valor que eu supostamente tenho, através sim, das curtidas, através dos comentários, do compartilhamento, né? sim. E há por trás desse mecanismo todo um viés mercadológico, né? De um trabalho de neuromarketing que vai colocar nessas redes formas de recompensa. A pessoa ela é recompensada pelo uso excessivo ou por sua participação. Então, a busca dessa recompensa é o que motiva jovens como esse, que infelizmente faleceu aos 26 anos, em se arriscarem para serem vistos, curtidos e valorizados. Mas assim, eu fico aqui pensando, estou aqui pensando que antigamente as pessoas buscavam também, mas era mais o skate. Eu lembro aquelas pessoas mais que a gente chamava de maluquinhas, né? Que não é maluquinha, mas assim, buscavam fazer mais coisas assim radicais, mas umas coisas que na verdade não eram tão assim perigosas como é hoje, né? As pessoas hoje parece que perderam totalmente a noção do que É, é porque do que até é então, realmente perigo, né? o que até então motivava a prática do esporte, esse esporte radical, como chamavam, era a adrenalina, né? Até uma dopamina, digamos, no Boa, exercício, uma dopamina né? boa, né? Não era Porém, barata, né? pois é, porém o que nós vemos hoje é uma ostentação de uma imagem na construção de um eu virtual pela forma como na curtida, na visualização, né, na valorização desse personagem, se tem uma dopamina barata, É.
né, se alcança ali um status que a pessoa ela Porque não vai além, né? constrói para a vida. Acredito que, assim, na verdade, você citou uma coisa muito importante, e até eu ouvi uma palestra sobre isso, que muitas vezes, todos os exercícios que a gente faz é uma dopamina boa, né, que vai fazer com que você fique saciada, aquele seu prazer ele dure, né. Sim. Agora quando você fica presa a um celular, fica viciado em alguma série, ou viciado em curtidas, em Uhum. likes, Sim. aí você produz uma dopamina barata e você precisa cada dia mais alimentar aquilo para que você seja feliz, porque aquilo ali acabou, vai embora, acabou, não tem curtida, você pira, Exatamente. você enlouquece, porque: "Ah, ninguém me curtiu", né, tem curtiu. E Tem gente aí que me sim, reclama de mim porque eu não exatamente. curti. E E eu fico pensando: torna-se "Gente, mas eu não tenho nem tempo de ficar curtindo tudo", né, porque a gente vai ficar curtindo tudo de todo mundo. Então é exatamente isso que você citou, muito importante, né, que a gente precisa buscar os esportes que realmente vão nos dar a dopamina boa, que vão nos dar alegria, não é, doutor Leonardo? Porque o doutor Leonardo também faz jiu-jitsu, adora também atividades também. E a gente buscar esse tipo de prazer que realmente vai nos saciar e vai nos alimentar, para que a gente fique de barriga cheia um tempo e depois precise novamente, né. É, a gente aí tá focado na saúde, no bem-estar próprio, né. Aí já virou, muitas das vezes, uma cultura para vender, né, você tá querendo vender a sua imagem, você tá querendo ganhar algo mais. E aí você começa a se expor ao risco, né, diversas vezes, e quanto mais tempo de exposição ao risco, maior o risco de um dano físico, né, e às vezes a própria vida. E quanto mais risco, mais bonito, né, mais apreciável, mas é aí que acontece, né, a grande fatalidade, que na realidade não é uma fatalidade, né, é uma tragédia anunciada, É. porque quem se arrisca a todo É. momento, tá Tá anunciando passível, que né. vai acontecer a qualquer momento. É a consequência de uma imprudência, né, essa imprudência da qual nós havíamos falado, que o medo ele é superado pela imprudência, porque as pessoas elas querem essa visibilidade, elas querem estarem nessa evidência, né. E a lógica por trás, quando eu falei de um trabalho de neuromarketing que é feito, todas as redes sociais, essas big techs que produzem essas ferramentas, essas plataformas, elas têm uma ênfase na recompensa. Então a escolha da cor, o botãozinho de curtir, tudo ali é pensado, e é Ah, pensado para sim, estimular um sim, consumo, e a entendi. pessoa ela quer ser consumida. A Sim. gente tem hoje o que vivemos, quando a gente fala dessa cultura narcisista, nós tivemos aí há alguns anos Bauman falando sobre a mercantilização da identidade, né, quando ele fala da modernidade líquida. Aham. Ele era um sociólogo polonês e ele, meio que anteviu isso. Sim. E é um fato, a mercantilização da identidade, eu sou aquilo que eu vendo, eu me vendo na Porque, rede, na eu quero ser verdade consumido pelos outros. sim, porque na verdade, né, eu falo isso muito no meu programa aqui, né, eu falo muito sobre isso, que na verdade a gente tem que buscar realmente a nossa verdadeira identidade. Aquilo que eu sempre falo, aquilo que Deus planejou para a nossa vida antes mesmo de nascermos, a nossa missão e cumprirmos a nossa missão. No momento em que a gente fica perdido, não busca essa identidade, a verdadeira identidade, né, dada pelo Senhor para que a gente tenha sucesso, para que a gente seja feliz, para a gente fazer aquilo que Ele planejou para a nossa vida, tudo isso aí nunca vai nos sustentar, isso nunca vai nos trazer felicidade, porque vai ser apenas um prazer momentâneo, né. E você Sim. vê que, além dele estar pondo a vida dele em risco, existe uma coisa muito pior, porque ele não está só pondo a vida dele em risco. Na verdade, todas as pessoas que fazem isso, elas estão muito mal no interior dela, mentalmente, elas estão muito desequilibradas, elas estão precisando muito de uma ajuda psiquiátrica, uma ajuda psicológica. E o doutor Fábio, eu queria que você colocasse para mim, quando é que uma pessoa, quando a gente começa a ver esse desespero por um prazer momentâneo,
Quando é que você acha que elas precisam realmente de um acompanhamento psicológico, de um tratamento com um remédio? O que que você me fala a respeito disso? Porque essas pessoas realmente, quando elas começam muito nessa busca, elas não estão bem e elas precisam realmente de um tratamento, concorda? Sim, em alguns casos extremos, as pessoas elas, nesse desejo de uma validação social, né, de um pertencimento, de um valor, elas se comprometem a ponto de um adoecimento de fato. E aí nós temos até alguns transtornos, atuais, que inclusive o DSM, que é um manual diagnóstico, publicado pela Associação Americana de Psiquiatria, traz, por exemplo, a nomofobia como uma condição patológica atual, onde as pessoas, por falta de um dispositivo, né, pela falta da internet, de estar ali ligado, conectado, elas começam a Começa a apresentar ficar sintomas, elas têm um prejuízo, Algumas né, novelas sofrem. apresentaram até esse quadro de alguns personagens, né, que a pessoa começa a ficar nervosa, começa a transformar totalmente a Sim, personalidade de dela, fato. né, e começa a ficar agressivas, porque elas, eu acho isso mexe o quê? Com a parte do cérebro, falta de dopamina, falta de Vai por essa mesma lógica da recompensa, né, o estímulo de recompensa que tem nos dispositivos, nas telas, nessa interatividade, redes sociais, jogos, a pessoa ela pode entrar ali e começar a ter tanto prazer com aquilo que ela se torna e dependente isolar, né. quimicamente dessa produção, desse estímulo. A a a semelhança entre uma dependência química, em que a pessoa ela pode Ah, ter tá. um vício, uma adicção, cocaína, qualquer substância, para uma adicção de telas, do estímulo, né, de Aham. produção de dopamina, é semelhante, é o É? mesmo procedimento, é o Caramba. mesmo. Só que aí a gente tem um outro viés, que é de que forma que há uma passividade social em relação a isso. Porque o uso abusivo de substâncias já tem tratamento, tem um cuidado, tem todo um trabalho, uma campanha de Sim, conscientização em sim. cima disso. Mas esse O não. uso abusivo de telas, o uso abusivo, né, de internet, de dependência, tem se trabalhado recentemente e ainda não é tão mal visto, não é entendido E é como muito algo triste, né, prejudicial. é muito triste, porque você vê até mães, para não ter trabalho com os filhos, eu fico, assim, apavorada, uma criança de 1 ano com o tablet o tempo todo ali, obcecado. Uhum. Então você já começa a entrar num bebê, e imagina esse bebê adulto, sabe. É muito triste Sim, ver isso, assistir realmente. isso, essas cenas, né. Assim, friamente falando, seria como, para uma criança, você deixar ela tão influenciada por essa lógica de mercado de um neuromarketing dentro de redes de jogos que estimulam consumo, consumo, consumo e recompensam esse consumo. Entregar a criança livremente a isso, é deixá-la se viciar, de um modo que ela vai poder trazer uma série de prejuízos para a vida dela, na vida na adolescência, na vida adulta, com isolamento, com a dependência, com, poucos laços sociais, né. Essa Isso. validação, às vezes na substituição da presença de pai e mãe, dá-se então um dispositivo e isso compromete a saúde emocional, Sim. a inteligência emocional, a saúde, psicológica dessa criança Sim, para a eu vida toda. acho então que caberia ao governo, né, uma preocupação, né, em relação a tudo isso, né, essa questão principal que tem gerado tantas mortes, né, que a gente está aqui falando sobre tantas mortes, tantas pessoas colocando em risco, mas tudo proveniente de uma coisa muito maior que vem lá de trás, né. Então é impressionante, né, porque não é apenas o que ele está fazendo, é o que ele fez com ele antes de estar ali, né. Então a gente também, né, nós também temos que ter muito cuidado. Eu me cuido muito, porque eu tenho umas incompulsividades também. Eu sou muito sou muito competitiva. Pessoas muito competitivas têm que tomar cuidado, não tem? É, há sempre uma sedução, né, nesses meios, nessas plataformas, os dispositivos. O trabalho que é feito ali, ele é muito focado em conquistar exatamente o que a pessoa deseja, então cativar esse desejo para que haja um uso contínuo e o prejuízo que advém disso Não não é importa. não é o fator de interesse, dessas empresas, infelizmente.
Bom, o Brasil acompanhou de perto um fato da Juliana, que despencou do Monte Rinjani na Indonésia, e foi muita comoção, né? Todos nós torcemos muito para que ela conseguisse. Eu acho que Léo tivesse lá, ele tinha conseguido, né, Léo? Bom, mas infelizmente o socorro não veio a tempo, um país, né, com dificuldade de acesso, e ela acabou morrendo. Foi muito triste. Todos nós choramos a morte dessa menina. Foi assim, foram 5 dias, né, de muita tristeza, esperando que ela tivesse viva. E eu pergunto aqui para o doutor Leonardo, o que muda, doutor Leonardo, quando o acidente acontece em montanhas, vulcões, em lugares assim de difícil acesso e ainda com essas particularidades que são do terreno, né? Então, geralmente, a gente tem algumas limitações na hora do socorro, na hora do resgate. A questão do clima, né? Se você tem um clima muito quente, né? Numa região de áreas vulcânicas, por exemplo. Então a gente não consegue, nesse tipo de socorro, fazer o uso da aeronave. Fica difícil. Então, geralmente, o socorro vai ter que ser por terra. Se, por exemplo, você está num local que tem muito nevoeiro, muita chuva, né? Região de neve, né? Às vezes tendo o risco de avalanche a qualquer momento. Então, todos esses detalhes climáticos e ambientais devem ser colocados à frente. Porque não adianta a gente chegar com um grupo e levar um risco também muito grande para esse grupo, né? É claro que a gente vai sempre tentar fazer o socorro, né? A nossa missão é retirar a vítima. Mas a questão do super-herói, né? Isso já não existe mais. Tudo tem que ser pautado pela técnica, né? Pela melhor hora de chegar, de extrair a vítima e voltar com esse grupo, voltar com essa vítima da melhor forma possível, né? Da forma mais segura possível, né? Então, nesse resgate, sempre a segurança à frente, né? E às vezes, dependendo da localização da vítima, a gente não vai conseguir fazer aquele socorro no primeiro dia, né? A gente vai ter que voltar no outro dia, talvez com um outro tipo de equipamento, para fazer a extração dessa vítima, né? Às vezes com uma equipe própria para aquele tipo de resgate, que às vezes não está ao alcance naquele momento, né? Vai ter que vir de outro país, como foi o caso, né? E ali eles não tinham preparo, né? Porque até a corda era pequena, era curta. No primeiro dia, eu lembro que falaram, ele não pôde porque faltou corda, né? Isso então, aí. isso aí é uma coisa assim Então, que entristeceu muita gente. Imagina, por causa de um pedaço de corda, ela podia ter sido salva. na realidade, existem certos lugares que não deveriam ser visitados, né? Que deveriam ser impedida a visita pública, por causa do risco de acontecer. E quando acontece, geralmente o socorro não consegue chegar rápido, né? São lugares que não tem a logística do socorro pronta. Você vai criar uma logística, né? Com equipe, com equipamento, vai depender do tempo, às vezes de estrutura que não vai existir próximo, né? Então, é importante que quando você saia para uma trilha nesses lugares, tenha equipes certificadas, saiba como seria, se acontecesse um acidente, como que seria a extração dessa vítima, né? O que teria, qual o socorro mais próximo, se existe um local de suporte para essa equipe que está fazendo o seu passeio. Tudo isso precisa ser visto com muito cuidado. Infelizmente, essas coisas não são vistas. Todas as vezes são feitas de forma muito amadora. Um guia que deveria estar com o seu grupo sempre à frente, se possível com mais de um, tendo conhecimentos de como dar o primeiro socorro, com conhecimento de como seria aquela trilha, aonde seriam os riscos daquela trilha, ele não pode abandonar de forma nenhuma um dos seus clientes que estão ali fazendo aquele passeio, né? Ele tem que cuidar daquilo ali. Então,
Na realidade, um acidente não acontece por uma causa. Na realidade, é uma conjunção de fatores que vão levar. É a falta de preparo, é o acidente de edifício, às vezes a pessoa que não está fisicamente bem. Então, tudo isso vai levar ao acidente grave. A Juliana, assim como o Roberto também, que se acidentou, lembra? Que ficou perdido no Pico Paraná, aquele jovem de 19 anos, ele também foi deixado para trás. A Juliana também foi deixada para trás, pelo próprio guia, né? Tadinha, ela ficou para trás e acabou despencando, né? Devia estar nervosa, né? Preocupada, não conhecia, né? Um lugar totalmente difícil acesso, diferente. Ela ser deixada para trás, aquilo ali foi uma falha gravíssima. E da mesma forma no Pico Paraná, aquele rapaz de 19 anos que teve um final feliz. Graças a Deus ele teve um final feliz. Mas ele ficou dias, né, perdido. E eu quero perguntar também para o doutor Leonardo. É uma regra de conduta nunca abandonar um integrante do grupo, nunca deixar ele para trás? Como é vista essa questão? Então, você como responsável de um grupo, você tem que chegar com eles, você vai fazer a conta do número de pessoas que estão na hora que você vai sair e vai fazer aquela chamada na hora de voltar, né, para casa. Né? Você deixar uma pessoa que não tem nenhum preparo num ambiente inóspito, o risco de acontecer algo grave com essa pessoa, né, desidratação, frio, se acidentar porque não conhece direito a trilha, então é um risco muito grande, é uma irresponsabilidade, né, do seu responsável ali, do seu chefe, do seu guia, né? Essa pessoa tem que ter um cuidado muito grande. Então, por isso que não dá para fazer, às vezes, as coisas de qualquer forma, né? Tem que ser com a equipe preparada, tem que ter, às vezes, mais do que um, né? Um grupo você tem a limitação do local, então você tem dia que você não vai dar para fazer o passeio. Se você sabe que na véspera choveu muito, por exemplo, aquele passeio vai ficar mais difícil, vai ter mais lama, vai ter risco de soltar pedra, risco de descer uma barreira. Então você tem que colocar todos os fatores que podem contribuir para o insucesso do passeio. E às vezes você tem que suspender. Ah, tá com muito vento naquele dia, tem risco de tempestade. Então você tem que estar visualizando todos esses detalhes, né? Conhecer cada pessoa, se eles têm algum problema de saúde ali no grupo, né? E você tem que estar pronto a agir. Tem que estar pronto a agir. Tem que ter um socorro alcançável. Você não tem como ir para um local, passear no local que você não tem como fazer contato com alguém caso aconteça a tragédia ou caso aconteça o acidente, eu não vou ter como chegar a um socorro, eu vou demorar muito tempo. Em que caso eu vou deixar uma vítima para trás? Quando que eu posso? Eu posso deixar uma vítima para trás se houver risco iminente de morte da maior parte do grupo, risco iminente, ou seja, está pegando fogo, tem um incêndio, né? Tá caindo todo mundo, vai cair todo mundo, está arrebentando a corda. Mas isso é uma decisão muito difícil, uma decisão muito técnica. A gente não precisa chegar perto disso, tá? A gente não precisa chegar perto do acidente. Quando a gente chegou perto do acidente, ele vai acontecer. Ele vai acontecer. Então a gente sempre evita, a gente tem que ter sempre um gap de segurança, a gente tem que ter uma margem de segurança grande dos acidentes, porque é aquilo, sempre uma conjunção de fatores. E isso, às vezes, tem fatores de surpresa que a gente não vai conseguir detectar, né? Uma mudança rápida do tempo, por exemplo, e se eu não tiver com um ganho grande, ou seja, eu não tiver com a margem grande de segurança, o acidente vai acontecer. Então a gente tem que prever, a equipe que está responsável tem que estar vendo tudo isso. Não é fácil, não é fácil. Algumas missões, alguns desses passeios não deveriam acontecer. Não deveriam acontecer, porque é tragédia anunciada. Volto a falar Às aqui. vezes é só em termos financeiros, né, que a pessoa só quer ganhar, né, e muitas vezes não está nem em condições de fazer aquele passeio, determinado passeio naquele momento, né.
E a pessoa que contrata, ela muitas das vezes ela nem conhece, Não ela nem sabe. sabe o risco que ela vai estar Quem correndo, tem que saber é quem né. está, né, Então, a responsável. gente às vezes, aquela foto maravilhosa, É. naquele ponto ali, Nem vai ter. não vai ter como fazer. Não vai ter. Não vai ter Por como causa do fazer. tempo. Ou se for feita, se for para fazê-lo, vai ter que ter uma estrutura, ou seja, você vai ter que, às vezes, colocar um dispositivo de segurança daquela pessoa, né, para você ter aquele backup caso aconteça alguma coisa, ou Mas seja, tudo pela foto perfeita, é o que a gente acabou você de falar, né. precisa ter estrutura, Tudo em busca da às vezes, uma foto. estrutura que não vai acontecer, não vai acontecer. As coisas são muito de improviso. E eu acho que tudo isso é só em busca realmente hoje, nem é da aventura tanto, né, mas até de fazer uma foto bonita lá para mostrar na internet, no Instagram, isso que é o pior, que a pessoa nem quer mais aventura, só quer a foto, o objetivo dela é tirar a foto no final. Eles não aproveitam o vento no rosto, o passarinho Não. cantando, né, aquela interação entre o grupo, né, Não. a vida que está ali. Aquilo ali é É. vida, né, aquilo É. ali é o momento especial. Aí eles não, eles às vezes interrompem isso para fazer uma foto. Ah, é. Você Verdade. tá tendo uma boa calma aí, vamos parar todo mundo para fazer foto. Sim. Calma, vamos É. aproveitar isso aqui, E né. eu queria saber como que a gente faz quando está perdida? Eu acho que eu ia ficar num lugar parada, se fosse eu, né. Ficava quieta lá esperando que alguém viesse, porque eu acho que quanto mais a gente se enfia em outro lugar é pior, né. Como que é? Qual é o comportamento de quem está perdido? Então, o ideal é que você vá para áreas descampadas, né, áreas que você tenha uma clareira, por exemplo, ou próximo de rios, né, que é um local de saída, né, procurar alguma estrada, ou, se você encontrar alguma estrada. Agora, você sair por dentro da mata adentro, às vezes você vai se perder muito mais. E aí Então, isso que você é o às medo, vezes né. vai cair num despenhadeiro, você não conhece. Então é importante a gente ficar num local, um local que seja mais aberto, né, próximo a um rio, a um ponto de referência, uma árvore maior, e você tentar entrar em contato aí com os dispositivos que realmente todos deveriam ter, né, É. um dispositivo de sinalização, né, por satélite, que às vezes o grupo não está preparado, não tem esse dispositivo. É interessante que pelo menos o guia tenha esse dispositivo, né, que mande um sinal e ali a gente consiga para que um resgate seja acionado e chegue até essa vítima, né. Isso é muito importante. Uhum. Sinalizadores também pode ser usado, né, sinais de fumaça também pode ser utilizado, né, uma lanterna, um espelho, né, isso que você consegue com isso direcionar aí um foco para sua atenção, né. Essa é uma outra forma da gente, conseguir chamar a atenção e o socorro, Uhum. né. Ah, ótima dica, hein, gente, ótima dica, hein. Uma outra atividade também, né, doutor Leonardo, que eu vejo muitos acidentes é no rapel. As pessoas totalmente despreparadas, elas vão sem os equipamentos corretos. O que que você tem a falar de orientação para quem quer fazer essa atividade, né, porque tem gente que tem loucura de fazer. Qual é o conselho que você dá para essas pessoas? Então, rapel é uma atividade que é muito procurada, né. Você vai ter uma corda ancorada num ponto, né, e aí você vai fazer uma descida, com a ajuda geralmente de um cinto que a gente pode falar que é um cinto cadeira, um baudrier, né, com outros dispositivos de mola, né, uma mola e um aparelho 8. E aí com isso você vai fazer uma descida controlada. Para você fazer esse tipo de procedimento, você tem que estar com capacete, né, você tem que estar com um tênis adequado, tem que estar com luva, né, e esse equipamento todo precisa ser bem checado. Primeiramente, eu tenho que saber colocar esse equipamento. Depois, esse equipamento vai ser checado por mim. Lá embaixo, na descida do rapel, eu vou ter alguém no controle da corda, a gente chama de segurança. Então, quando eu for descer, vai ter alguém vigiando essa descida minha a todo momento. Porque se eu soltar a mão do rapel,
a corda vai correr solta. E se tem alguém lá na segurança, lá embaixo, ele prontamente vai esticar aquela corda e o aparelho vai fazer a trava. Então são E aí dois essa sempre, pessoa... né? São dois então juntos. geralmente vai ter que ter alguém lá em cima, né, controlando a descida, fazendo a ancoragem, ou seja, fazendo a amarração da corda adequadamente, testando o equipamento adequadamente, equipando essa vítima e checando o equipamento dessa vítima. Depois que ela começar a fazer a descida, sempre alguém lá embaixo na segurança da corda, né? No mínimo 2 pessoas. Idealmente, deveria ter mais um técnico, né? Um técnico de segurança olhando o ambiente, né? Vigiando para ver se o que está lá em cima está fazendo a coisa certa, vigiando para que o que está aqui embaixo está fazendo a coisa certa e o que está descendo também está fazendo a coisa certa. Então, é uma equipe que deve ser bem treinada, né? Tem que ter um equipamento em condições de utilização, ou seja, uma corda toda testada, uma corda certificada, né? Uma corda sem nenhum dano na sua capa, na sua alma, né? Então, tudo isso, o aparelho 8, para você ter noção, é um dos equipamentos que a gente utiliza para descer. Se ele cair no chão, eu tenho que inutilizar esse aparelho. Esse aparelho tem que ser tirado do uso, ser avaliado para ver se ficou alguma trinca nele, né? Para depois eu retornar para a utilização normal. E a gente vê algumas pessoas jogando o aparelho no chão, pisando na corda, né? Fazendo, às vezes, a corda roçando numa quina viva, né? Estragando a corda, aumentando o risco dessa corda romper, né? Tem que ter uma carga suportável, não dá para descer 2, 3, 4 pessoas ao mesmo tempo. Então, tudo isso tem que ser feito por uma equipe certificada, uma equipe que tenha um CNPJ, tenha um grupo reconhecido, né, para que a coisa seja de forma segura. É uma aventura super legal, viável de se fazer, tá? Viável de se fazer, dá para fazer. Interessante que a pessoa treine antes, né, conheça isso, veja isso outras vezes, mas fazendo só de uma forma... Dá para fazer de uma forma única, uma vez, uma experiência? Sim, dá, mas realmente, você precisa ter um grupo que tem um equipamento bom, em condições de uso, né? Uma equipe treinada, que saiba te equipar e que saiba tomar conta de você, para que você faça uma vez e volte outra vez, né? Faça novamente, né? Porque a principal missão de quem vai para qualquer tipo de atividade, a principal missão é voltar para casa, né? Voltar para casa seguro, feliz, com tendo aproveitado toda aquela oportunidade, né? Foto e aquele vídeo. E às vezes até com uma foto bonita. Às vezes até com uma foto bonita, mas com uma experiência muito legal de vida, né? Para passar para os outros, né? Então, fica ligado, preste atenção em todas essas orientações aqui, porque é muito importante exatamente isso, né? A pessoa saber tudo que está acontecendo antes até de escolher um passeio como esse, saber dos riscos, de tudo que pode acontecer, mas principalmente buscar uma equipe que seja uma equipe de segurança, que vai trazer você com segurança e você vai realmente curtir essa sua aventura, né? E um fato que chocou todo mundo, e foi horrível. Até hoje, assim, eu fico muito triste, foi a da Maria Eduarda, que foi arremessada sem nenhum tipo de equipamento de segurança, e foi muito triste, né. E muitas vezes a gente costuma falar que fatos como esse nunca vão acontecer comigo, né, a gente fala: "Ah, isso nunca vai acontecer comigo". E você veja, uma coisa que realmente chocou muita gente, e nunca ninguém iria imaginar que faltou o principal, a corda, né, a corda. E essa questão, doutor Fábio, dessa invulnerabilidade, né, muitas vezes a pessoa: "Isso não vai acontecer comigo, isso nunca vai acontecer comigo", né. Sim. Existe até um termo para isso que é a fábula pessoal. A pessoa ela acredita nessa fábula de que ela é única, né, não no sentido
claro, da nossa singularidade, mas ela é única, em relação ao que acontece aos demais. Então, aconteceu isso com aquela pessoa nessa condição, uma tragédia, um acidente, uma fatalidade. Ah, não, mas comigo não Comigo vai não. acontecer. É como se a pessoa fosse invulnerável e ela se expõe ao mesmo risco ou semelhante e acaba sofrendo, às vezes, danos tanto quanto ou irreversíveis, como foi esse exemplo que Nossa, e você essa citou. ela ninguém esperava, né, que uma coisa É, como essa acontecesse, né. também há uma característica, né, muito presente na juventude, quando a gente fala sobre correr o risco, sobre a prudência, né, a neurociência vai dizer que o nosso córtex pré-frontal, ele se desenvolve, ele está amadurecendo até os 25 anos mais ou menos, enquanto que o nosso sistema límbico ele está funcionando a todo vapor. Então, os jovens, os adolescentes, eles, em função desse amadurecimento, onde tem ali um juízo da periculosidade, né, uma razão quanto ao risco que é desenvolvida nesse córtex pré-frontal, é substituído pelo outro sistema que tem uma condição de prazer na recompensa. Então o jovem ele se atira no prazer, ele se joga, né, ele é aquilo que a gente, ouve desde sempre, né, imprudente o jovem, "Ah, na minha juventude eu fiz isso, quanta loucura, quanta Mas a doideira eu gente, fiz", na né. nossa juventude, eu acho que a gente tinha mais aquele medo da consequência, né. Ainda Hoje eu assim acho a que as gente se pessoas arriscava mas mais. assim, você não acha que hoje os jovens estão mais, assim, preocupados só mais com essa parte mesmo Ah, claro, de sim. imagem, esquecendo um pouco as consequências? Porque a gente na minha época não tinha essa preocupação com beleza, com essa estética, com É. essa imagem, com essa foto. A nossa preocupação era outra, né. Mas hoje tem todo esse estímulo, esse trabalho em cima disso, Sim. né, essa Esse marketing, né, recompensa esse marketing pesado, essa né. recompensa ela é estimulada e os Sim. jovens, acaba sendo uma vítima, uma presa fácil disso. Sim, mas assim, uma pergunta que não quer calar. Gente, se eu tivesse lá, eu tinha gritado: "Cadê a corda?". Gente, teve uma moça que perguntou, eu vi, todo mundo mostrou isso, ela falando: "Tá sem corda", falou baixinho, eu ia lá correndo, eu ia falar: "A corda dessa menina no joga, vai matar ela". E ninguém teve essa preocupação, ninguém olhou, ninguém viu. Gente, Como que pode acontecer um a negócio imagem, né, desse? a pessoa que estava filmando, inclusive, estava de frente Não para os viu que pés não tinha dela na corda. E as direção, pessoas que levantando estavam em sem volta? corda, E as pessoas né. que estavam em E não volta? percebeu, não se percebe, porque o foco ali era filmar o ato dela, Consigo entender isso. ser está sendo ali jogada com o Ela, bandido. eu não digo nem por ela, tadinha, porque ela nem estava assim tão às vezes você está tão emocionada, mas eu digo assim, muita gente ali em volta, lembro que uma moça falou, mas também falou e ficou por aquilo mesmo. Eh, o objetivo era só a foto, a imagem. O objetivo era só a emoção, não era assim, ninguém conseguiu enxergar ali que É, ela estava a sem a corda? filmagem que acho que todos vimos, né, que é aquela que pega mesmo no homem, acho que o foco da pessoa devia ser apenas, o ato. E não percebeu o detalhe, que era um detalhe fundamental, né, de que a E segurança aí a estava gente vê, né, que sendo provida. nosso povo está doente, né, a população está doente realmente, né. Esse é um fenômeno que Porque abrange, é muito o triste mundo isso hoje em dia. isso para mim, assim, foi, assim, chocante, assim, que eu fiquei: "Meu Deus, como que pode? Ninguém percebeu que a menina estava sem corda", né. E é tão triste, né, porque foi uma vida, né, foi uma vida, uma menina linda, novinha. Nossa, eu fiquei, assim, chocada. E fatos como esse acontecem todo dia, ali foi público, se tornou público. Mas você imagina Sim. quantas pessoas também morrem por esses descasos, né, por tanta coisa que acontece, assim, também, que não viu, que não valorizou uma vida, né. Inclusive situações, me lembrei até daquele caso de um jovem de 16 anos que foi agredido por um outro rapaz de 18, que veio a falecer em função do traumatismo que sofreu, e estava sendo filmada a briga, Eu vi. filmaram, né, Aham, eu ninguém lembro. foi ali separar, ninguém foi Não. proteger, ninguém foi
Ninguém entrou no meio E para por fim é impedir. aquilo, publicou-se o vídeo da agressão, da Sim. violência. E a fatalidade, o Ninguém se óbito preocupou que veio se posterior. preocupou em fazer o vídeo, mas não se preocupou em impedir a briga. Então essa dissensibilidade, É. né, que a gente vê hoje, uma apatia, também é um infeliz fenômeno do nosso Isso é tempo. triste. Agora essa pergunta é para doutor Leonardo. Na sua avaliação, quantas barreiras de segurança e quantas medidas poderiam ser tomadas para impedir que acidentes como esse acontecessem? Então, primeiramente tem que ter uma equipe preparada para fazer esse tipo de evento, né. Deve ter uma pessoa, separada, só para fazer o equipamento da pessoa que vai descer, né. Tem que ter uma outra pessoa, como eu falei, um outro profissional de segurança, observando o que está sendo feito por essa pessoa, o passo a passo dessa pessoa. Depois dela feita, ideal que tenha uma outra pessoa checando todo esse equipamento. Então, quando a gente cria e bota 3 pessoas que não podem ser interrompidas nesse momento, eles não podem estar focados em tirar foto, não podem estar focado na água, se a pessoa bebeu água, não. Ela está ali pronta para fazer a equipagem daquela pessoa que vai descer, né. O outro vai fazer o cheque de tudo o que foi feito, né. E aí com isso a gente, com certeza, também não esquecendo, um equipamento certificado, um equipamento, bem com uma manutenção bem feita, né, para que quando você vá utilizar o equipamento, ele esteja pronto, né, para que essa pessoa desça com segurança, né. Esse tipo de esporte não é um esporte, comum, é um esporte que tem geralmente uma segurança, um risco muito grande de acontecer algo errado. Então, se a gente, tira qualquer parte, né, tirou o equipamento, não colocou um equipamento bem, de boa qualidade, bem manutenido, né, não teve a supervisão adequada de alguém que foi equipado, você aumenta muito a chance disso acontecer, né, de acontecer o evento fatal. E não há espaço para o erro. Sim. Não há espaço para o erro nesse tipo de evento, Ali né. estava tudo errado, né. Na verdade, ali não tinha nenhum tipo de preocupação em poderia qualquer momento dar errado, já era anunciada a tragédia, é Então verdade. você procurar uma equipe certificada para fazer esse tipo de evento, não existe, ali estava tudo, a ponte estava interditada, né, o ambiente não era um ambiente para fazer esse tipo de Sim. prática, né, o equipamento não foi testado para fazer esse tipo de prática. As pessoas, nenhuma delas tinha certificações, né, na realidade o que a gente viu ali foi um homicídio, Um né, você viu homicídio, uma é. pessoa sendo arremessada para baixo sem Coitada. nenhum tipo de equipamento, né. E precisou morrer uma pessoa para parar a atividade, né, porque na verdade ali poderia realmente ter também, uma prefeitura ter feito uma fiscalização e não impedir realmente que fatos como esse aconteçam, né. Porque depois que acontece, aí agora não pode mais, não tem mais. Mas por que que não foi feito antes, né? Então muitas vezes também a pessoa está ali, coitada, sem saber, pensando que está tudo certo, mas não está, né. Bom, e para finalizar aqui a nossa entrevista aqui, eu quero perguntar ao doutor Fábio, como que os pais podem orientar seus filhos sem impedir que eles vivam essas experiências? Essa é uma questão muito interessante, mas primeiramente a gente precisa, pensar no que leva, né, os filhos a buscarem essas experiências. E aí vem a questão da validação social. A validação social tem a ver com pertencimento, né, só que a nossa primeira sociedade é a família. Nós nascemos num contexto. Uma família que não dá essa validação ao filho, ela proporciona a esses mecanismos externos que, através de uma sedução de rede, faça com que os filhos busquem a validação no ambiente externo. Então a gente às vezes vê aí jovens muito apegados ao quanto que eles são quistos nas redes,
né? Aonde que está ali o eu digital sobressaindo ao eu real, porque o eu real desses jovens foi suprimido no Ele quer seio da provar, família. né, na verdade, muitas vezes o jovem, ele quer provar para os pais, né, porque o principal mesmo é no alicerce, né, na família, né, quando ela desmorona, Sim, ele fica perdido. às Então ele vezes quer provar, né, ele quer provar para o pai que ele é bom o suficiente, ele quer provar para a filha, quer provar para a mãe também, que ela não é aquela filha como ela está sendo, né, criticada. Então eu acho que é muito isso também, né. sim, mas essa comprovação, né, quando os pais, eles por algum motivo não fornecem, né, há uma espécie de alienação dos filhos, aonde Uhum. eles crescem com dispositivos aonde não há uma presença, não há qualidade, não há interação entre pais e filhos, porque não é filho que um pai e uma mãe, naturalmente os conhece. A Uhum. gente precisa construir um relacionamento com Sim, os filhos. E muitos pais hoje terceirizam isso. sim. Não querem ter o investimento necessário para isso. Então, quando isso não acontece, essas crianças, esses jovens, eles vão buscar isso em outro lugar. Então, a gente pode dizer então, a gente pode meio que dizer então, que quando uma pessoa busca muito essa adrenalina, essa coisa toda, é que algo realmente não está bem, Em ou alguns tem casos, pessoas que sim. realmente têm aquela necessidade de viver perigosamente? Então, em alguns casos, sim. Se o que motiva essa busca for uma validação social em redes, for uma questão existencial da pessoa, onde ela precisa provar para si mesma que há um Bater propósito, um recorde, né. sentido, porque Antigamente há uma batia carência. recorde. Antigamente as pessoas batiam recorde. Não existia essa validação na internet, mas eram recordes que eles batiam. Os desafios, né, os recordes, mas, na família, essa validação ela é muito importante, né. E se não há, os filhos eles correm o risco de buscarem isso no ambiente externo, e aí se tornarem até mesmo dependentes, assim como dependentes de qualquer substância, dependentes de redes, dependentes de amizades, de relacionamentos prejudiciais, né. Então, a orientação para os pais: criem uma história com seus filhos, construam esse vínculo, tenham laços. De que forma? Presença, tempo, investimento, qualidade, tudo isso é fundamental. Dialoguem com os filhos. Ah, eles querem fazer uma atividade radical. Vá com Vai eles, com veja ele. como é, oriente sobre Vai com medo segurança, mesmo. mas tem que ter um relacionamento, porque os filhos eles vão dar ouvidos aos pais Aham. quando vão outorgar autoridade a eles. Os pais acham que têm autoridade por si próprios. Não tem. Autoridade se conquista. Eu conquisto a autoridade dos meus filhos na minha relação com eles, porque eles me veem como líder, Aham. né. Então a E como autoridade, exemplo, né, porque sim, nós somos espelho. isso é construção. Só que algumas pessoas acham que não, eu não preciso disso porque eu já tenho. Então não há autoridade, há autoritarismo. Aham. Autoritarismo gera rebeldia. Uhum. Filhos rebeldes respondem a uma atitude autoritária, É isso. porque não reconhecem os pais como pessoas que têm as Que qualidades precisam suficientes ser para serem seguidas. referência. Sim. Então, todo pai, toda mãe, você mãe, tenha um relacionamento com seus filhos a ponto deles se abrirem com vocês, terem intimidade, construam intimidade, para que vocês possam fortalecer na vida deles essa valorização que eles buscam. Deem o valor devido, digam o que sentem, digam o que amam, abrace, beijo, sabe? Faça com os filhos aquilo que eles estão buscando lá fora, Sim. porque o que vem de fora não vai ter o mesmo zelo por eles que um pai e uma mãe que com o amor os desejaram e têm um relacionamento. Muito bom, muito boas palavras, gostei, gostei. Fechou com chave de ouro. E para doutor Leonardo, qual foi o resgate mais desafiador da sua história? É. São quantos anos? Na realidade, a gente está no Corpo de Bombeiro, vai completar 25 anos, né? Porém, no grupamento de operações aéreas já são 17 anos, né? Então foram muitos socorros, Então, muitos qual foi o mais salvamentos. desafiador aí que você Então, se lembra? houveram muitos, né? Mas teve um caso de uma trilha, né? A gente está falando de trilha, então vamos falar de trilha, né? Um grupo de jovens fazendo uma trilha. Entre eles tinha um mais velho que estava com 40 anos, era bem grande, bem forte, né? E no meio da trilha, ali na Pedra da Gávea, esse senhor sentiu uma dor no peito forte e parou, não conseguiu progredir.
né? E numa situação de mata fechada, né? A gente desceu, eu e o meu colega de socorro, né? O socorrista, né? A gente sempre desce, a gente que é médico sempre desce com um especialista em altura, né? A gente desceu, apesar de todos nós que voa no helicóptero, que faz a parte de salvamento aéreo, ter um curso de tripulante operacional, a gente tem ali dentro grupos que são mais especialistas, né, em salvamento no mar. A gente tem um grupo que é especialista em altura, né, e tem um grupo da saúde. E a gente sempre caminha junto, né, numa equipe ali. E aí desceu eu e o colega da altura, e a gente teve que descer ali quase 300 metros por terra andando até chegar nessa pessoa que estava infartado. Ele estava acordado ainda, com dor no peito. Ali eu tive como fazer os primeiros socorros dele, né? E a gente colocou ele numa prancha e graças ao grupo, né, que eles estavam com um grupo grande, a gente conseguiu trazer essa vítima até um ponto de clareira. Mas ele veio na prancha? Veio na prancha. Não, então, a gente chegou por terra, a gente trouxe essa vítima até um local de clareira. E aí o helicóptero jogou uma corda, né? A gente colocou essa vítima numa prancha fechada chamada SCAD, e ali eu saí fixado com ele. Mas ele fica na prancha, ele não entra no helicóptero. Não. Nesse local não teria como descer na prancha. Não teria como ele subir, ser içado no helicóptero nesse momento, que a gente não tinha um equipamento chamado guincho, né? Então a gente, sem o equipamento guincho, a gente não tem como içar essa vítima até o helicóptero. Então a gente saiu de maguari, a gente chama de maguari, é uma situação que uma corda do helicóptero sai com a vítima presa junto com o socorrista na prancha. E ali a gente foi içado até uma área da Pedra da Gávea, onde eu consegui pousar, e ali colocar a vítima dentro da aeronave para a gente ir para o hospital de socorro. Essa vítima estava infartado, foi atendido, a gente conseguiu levar essa vítima com vida até o hospital. E a gente conseguiu concluir o nosso serviço, conseguiu tirar aquela vítima, né, infartada de um ambiente inóspito, né, muito difícil o socorro, né, porque era uma vítima grande, muito pesada. Então, chegar com essa vítima da terra, do local que ele estava, até no local que a gente conseguiu, numa clareira ali, a gente chama de Praça da Bandeira, que existe ali na Pedra da Gávea, que a gente conseguiu tirar essa vítima. Foi um socorro difícil, mas a gente conseguiu o nosso papel ali como papel de bombeiro militar, de resgatista, de médico, né? A gente conseguiu que essa vítima fosse entregue a um hospital para seu atendimento. Parabéns, doutor Leonardo, parabéns também, doutor Fábio, pela tarefa incrível que vocês têm, né, de salvar vidas, de resgatar pessoas, isso é muito importante, né? Todos dois resgatam vidas, né? Resgatam vidas para que sejam mais felizes e consigam realmente, né, superar desafios. E eu quero agradecer a presença de vocês aqui, foi muito bom ter vocês aqui no nosso programa Sempre Elas, com a Lê. E a gratidão a todos vocês. Bom, a gente encerra aqui agora o Sempre Elas, e foi um prazer receber vocês, e eu quero dizer para você que todo domingo, às 15 horas, eu espero você. Até a próxima!